Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Superman da Marvel, capítulo 21. No dia seguinte, Luke vestiu o paletó e saiu ao encontro do Coronel Phillips. Assim como Rogers, ele também foi poupado da coleta de sangue. Erskine foi baleado e morto, e todas as amostras foram usadas, o que não deveria ter sido o caso na trama original. Na trama original, havia apenas um super soldado, mas agora havia um figurante, Luke. Isso fez com que a amostra de soro deixada para trás se esgotasse. Mesmo com uma grande quantidade de dados de pesquisa, qualquer tentativa de engenharia reversa da fórmula sérica do Dr. Erskine seria uma tarefa gigantesca. A única coisa que eles podem esperar agora está no sangue de Luke e Rogers. A esperança de copiar o soro estava escondida no seu código genético. Contudo, a ilusão dos militares é, em última análise, uma bolha frágil. Em primeiro lugar, Luke não era realmente um super soldado. A energia fornecida pelo soro foi utilizada para ativar o plugin e abrir a embalagem do presente, portanto não teve nenhum papel na transformação de seu corpo. É por isso que Luke quase não sentiu dor após a injeção. Além do mais, agora ele ativou o Superman Card. Tentar extrair algo do sangue seria, sem dúvida, uma tarefa tola. Mesmo depois de décadas, os militares produziram muitos produtos inferiores com grandes efeitos colaterais através da chamada engenharia reversa. Você já pensou no que vai fazer agora, Luke? O Coronel Phillips parecia sério e sussurrou. É impossível copiar a fórmula do soro e criar um novo supersoldado em tão pouco tempo. Esse plano será agora abortado. Esses políticos farão o possível para se livrar de suas responsabilidades. Além disso, como um supersoldado, estou mais otimista em relação a você. Rogers é um bom homem. No inimigo. Neste ponto, Rogers está tão atrasado que ainda tem algum tipo de idealismo ingênuo. Não vai ajudar a vencer a guerra. A essência da guerra é a destruição. É a violência. É um meio de obter benefícios. Embora digamos que está uma guerra pela justiça e uma batalha pela liberdade, não há bem ou mal na guerra. Rogers ainda não entende essa verdade. Espero que você entenda. Luke ficou muito surpreso quando ouviu essas palavras. Ele não esperava que o coronel visse isso com muita clareza. O que você está dizendo, coronel? No entanto, Luke queria saber os pensamentos do coronel, então ele agiu como ignorante. Não se pode confiar nos políticos do comitê. Eles são apenas um bando de idiotas. Aquele assassino da Hydra entrou graças ao senador Brandt e agora está tentando jogar a culpa em nós. O coronel Phillips não pôde deixar de xingar o incidente na base secreta. No entanto, sua mente se acalmou um pouco quando viu a expressão tranquilizadora de Luke. Para os jovens talentos motivados e capazes, a geração mais velha teria sempre a ideia de nutri-los e elevá-los, desde que pudessem demonstrar os valores que lhes correspondiam. Aos olhos do coronel Phillips, Luke era um talento tão jovem que merecia ser nutrido. É por isso que ele disse tantas palavras sinceras. Os políticos só estão interessados no lucro, podem ser comprados e podem até trair o seu país em troca de lucros. O programa do super soldado é agora quase um fracasso, e o próximo problema é como usar você e Rogers em seu benefício. O coronel Phillips, que estava no exército há mais de 20 anos, conhecia bem o mundo político. O presidente queria um exército, mas agora ele só tem 2 super soldados. No campo de batalha, a habilidade de um indivíduo será infinitamente reduzida. De granadas, e você não pode voar para Berlim e sequestrar Hitler de seu quarto. Luke ouviu em silêncio, seus olhos tremeluziram ligeiramente. Se eles me dessem tempo, eu poderia realmente fazer isso sozinho. Menos de 20 horas após carregar a carta, o aprimoramento trazido pelo Sol já havia ultrapassado a soma de tantos anos de seu treinamento persistente. Luke podia sentir que os trilhões de células de seu corpo estavam famintos enquanto absorviam os raios do Sol. Com tanto financiamento para a pesquisa, apenas 2 soldados fortes foram produzidos. Para dizer a verdade, os militares estão muito desapontados e não estão mais interessados em você, como porquinhos da Índia. O coronel Phillips fez uma pausa e mudou de tom, mas acho que não. Vendo seu desempenho agora e suas notáveis conquistas em Camp League, Luke, decidi dar-lhe uma tarefa ainda mais importante. Você conhece os Olin Comandos? É uma equipe de operações especiais composta pelos melhores soldados sob a bandeira da Reserva Científica Estratégica. Quero que você lidere esta equipe e se torne seu comandante. A expressão de surpresa de Luke foi uma reação emocional genuína. Ele não esperava que o acordo do coronel Phillips para ele fosse esse. Liderando os comandos uivantes? Comandante? Eu me pergunto se vou conhecer Logan. Capítulo 22. A mente de Luke vagou. Ele se lembrou de uma história em quadrinhos em que Wolverine também fazia parte desse time e lutava lado a lado com o Capitão América. Talvez um certo ovo cozido preto também estivesse lá. Talvez ele também conheça um certo cara negro legal. Afinal, Nick Fury se juntou aos Olin Comandos em seus primeiros anos. E quanto a Rogers? Luke perguntou curioso. Como diz o ditado, quanto maiores os músculos peitorais, maior é a responsabilidade. Ele se perguntou se Rogers estrearia como ídolo americano desta vez. Rogers. O senador Brandt está interessado nele e pretende torná-lo embaixador de títulos de guerra. O coronel Phillips encolheu os ombros e disse que estava indefeso. Ele queria recrutar os 2 supersoldados para os comandos uivantes, para completar um plano da Reserva Científica Estratégica. Mas o senador Brandt não cederá. Ele gostou do supersoldado, como artifício. Ele queria fazer de Luke ou Rogers um nome familiar e uma atração principal. Desta forma, ele poderia promover os laços de guerra, agregar alguns pontos às suas conquistas políticas e também criar uma plataforma para sua futura campanha. Simplesmente o melhor dos 2 mundos. É assim mesmo? Luke secretamente pensou que teve sorte.
Sem Rogers bloqueando a bala, a tarefa de atuar no palco fantasiado e ser vendedor caberia a ele. Mesmo que ele pudesse usar outros meios quando chegar a hora e voltar a entrar na mira dos militares, ele perderia muitas oportunidades. Só então. Missão paralela. All in Comando, o primeiro passo do herói de guerra. Requisitos. Junte-se à equipe e obtenha a aprovação de 3 ou mais membros da equipe. Recompensa. Gás venenoso do medo do espantalho multiplicação 10. A lista de tarefas agora está aberta. Luke aproveitou o tempo para examinar o painel de personagens e uma missão secundária apareceu de repente nele. Bem, isso é estranho. Estou no mundo Marvel, mas as recompensas vêm do estúdio ao lado. Vendo o olhar do Coronel Phillips, Luke organizou seus pensamentos e disse baixinho, estou disposto a liderar All in Comandos. O primeiro ficou satisfeito com esta resposta. Não me decepcione, Luke. O coronel deu um tapinha feliz no ombro de Luke, virou-se e saiu da enfermaria. Recebi um telefonema do presidente Roosevelt esta manhã. De agora em diante, a Reserva Científica Estratégica tem uma nova missão. Vamos lutar contra a Hydra até a morte. Vamos matar essa fera horrível que se esconde nas profundezas das sombras desta guerra. Na manhã seguinte, o coronel Phillips fez um discurso apaixonado. Vários pesquisadores, bem como agentes e espiões, começaram a fazer as malas e a se preparar para partir. Eles estão prestes a deixar Nova York, seguir as instruções dos seus superiores e correr para a linha da frente em Londres. O projeto Super Soldado falhou, e o status da Reserva Científica Estratégica, que carregava grandes expectativas, caiu instantaneamente. Rogers, parado no saguão da base, parecia um estranho. Ele não sabia o que fazer e ninguém lhe disse o que fazer. Senhorita Carter, Howard Stark, todos eles tinham suas próprias tarefas. Todo mundo está indo embora, menos eu. Coronel, se você vai lutar contra a Hydra, eu quero me juntar também. Rogers criou coragem e caminhou até o Coronel Phillips. Rogers tinha um ódio profundo pelo assassino do Dr. Erskine. Você agora é uma propriedade militar e não tem autoridade sobre o seu paradeiro. O Coronel Phillips balançou a cabeça. Com 2 supersoldados, ele só poderia escolher um. O resto pertencia ao senador Brandt. Phillips odiava fazer esse tipo de acordo, mas não tinha outra escolha. Dr. Erskine foi baleado e o projeto Super Soldado falhou. Essa série de acidentes é causada pelo investimento dos militares em financiamento de pesquisas, tudo jogado na água, sem retorno desse investimento. Como executivo da Reserva Científica Estratégica, Phillips teve de arcar com a maior parte da pressão e da culpa. Mesmo que muitos dos problemas fossem devidos ao senador Brandt porque o assassino Hydra apareceu entre sua comitiva. Mas este poderoso senador, como uma panela antiaderente, não faria com que sua reputação recebesse quaisquer manchas. Phillips não sabia o que o senador disse, mas no final toda a culpa recaiu sobre sua cabeça e o senador escapou ileso. Para preservar a força da Reserva Científica Estratégica, uma parte dos recursos anteriores teve de ser reservada. A Phillips não teve outra escolha senão fazer um acordo com o senador Brandt e entregar Rogers a outra parte. Pelo menos era melhor do que ser um rato de laboratório. O soro funcionou, coronel. Eu posso lutar. Rogers tentou lutar pela oportunidade, mas foi interrompido pelo coronel Phillips. O senador Brandt disse que há um campo de batalha melhor para você. Depois de dizer isso, ele se virou para sair. O coronel também está sob muita pressão, então não desanime. Olhando para o Rogers perdido, Carter, que estava ao lado dele, disse confortavelmente. Ela segurou o registro experimental com as 2 mãos e simpatia nos olhos. Através da transformação do corpo humano, o homenzinho magro original atingiu 1,88 centímetros, quase tão alto quanto Luke. Além disso, os músculos de Rogers são ainda mais volumosos, como os de um fisiculturista. Luke, que também era um super soldado, não era tão exagerado. Onde está Luke? Onde ele está? Rogers de repente lembrou que não via Luke desde ontem. Não sei, o coronel disse que tinha outra missão. Carter balançou a cabeça. Capítulo 23. Enquanto a Reserva Científica Estratégica embarcava em sua jornada para Londres e Rogers era arrastado pelo senador para ser o embaixador nacional dos títulos de guerra, Luke permaneceu no Brooklyn, Nova York. Como Carter dissera, ele tinha outra missão. Depois daquela conversa na enfermaria, o coronel Phillips contou a Luke sobre um plano altamente secreto e surpreendente. Mesmo com um super soldado liderando o time, o grau de dificuldade é enorme. O coronel Phillips deu os comandos uivantes para Luke, foi mais do que apenas adicionar algum impulso. Como o único super soldado disponível, ninguém era mais adequado para executar o plano do que Luke. Em outras palavras, o coronel precisava dele. É por isso que o desejo de alimentá-lo fluiu. O próprio Luke não fica surpreso com isso. Esta é uma das razões pelas quais não escondeu o seu excelente desempenho em Camp League. A comunicação interpessoal na sociedade era essencialmente a troca de interesses entre si. Ser capaz de ser usado por outros, em certo sentido, também é a personificação do valor. Em sua última vida, houve um meme na internet, desde que me tornei um desperdício, ninguém pode mais tirar vantagem de mim, que conseguiu mais do que algumas curtidas. Mas na verdade era bastante razoável após uma consideração cuidadosa. Com o fracasso do projeto Super Soldado, o status da Reserva Científica Estratégica obviamente declinou. Os fundos foram cortados e o pessoal foi mobilizado da retaguarda para a linha de frente. Essa série de ações indicava que o coronel Phillips queria fazer com que a Reserva Científica Estratégica demonstrasse a necessidade de sua existência. Caso contrário, a RSS provavelmente enfrentará a perspectiva de ser eliminada. Isto não se deveu a quaisquer esquemas ou medidas dissimuladas por parte de rivais políticos. Em tempos de guerra, a atribuição de todos os recursos deve basear-se no valor e na eficiência. O coronel me deixou liderar os comandos uivantes para restaurar o status da Reserva Científica Estratégica? Acho que minha força é forte o suficiente para interpretar qualquer personagem da trama atual sozinho. Luke estava deitado na cama do hotel, olhando para o uniforme rígido pendurado no cabide. Capitão Cavill.
Ele murmurou com um sorriso no rosto. Este é um dos benefícios dados pelo Coronel Phillips, foi também o benefício de liderar os comandos uivantes. Caso contrário, quem iria querer aceitar um novo recruta como superior? Demorou menos de um mês para Luke passar de soldado de terceira classe a capitão. A velocidade é incrível. Se eu realmente fizesse o que o Coronel Phillips me pediu para não falar de capitão, seria possível me tornar o oficial promovido mais rapidamente da história. Quando chegar a hora, se eu quiser entrar na política, posso ser capaz de seguir o caminho de Eisenhower e chegar à Casa Branca. A mente de Luke continuou a pensar, delineando um plano brilhante para o futuro. Alguns momentos depois, ele não pôde deixar de rir alto, rindo de si mesmo. Parece que estou pensando um pouco longe demais. Ele acabou de ser promovido a capitão e estava prestes a liderar os comandos uivantes. Livrando-se de seus pensamentos desnecessários, ele voltou à questão de sua própria habilidade. Eu sou o Superman agora, embora ainda seja uma versão menos poderosa. Luke abriu o painel de personagens e olhou os dados apresentados acima. Ele tinha a mesma força de quando o Superman apareceu pela primeira vez. Correndo mais rápido do que um carro potente, perfurando grossas placas de aço com um só punho, visão dinâmica que poderia até capturar a trajetória de uma bala. A densidade muscular de Luke excedia em muito a das pessoas comuns, tornando difícil que balas de pequeno calibre e armas frias lhe causassem danos fatais. Pode-se dizer que ele tinha um corpo de aço, invulnerável a armas de fogo e espadas, sem considerar as armas de artilharia pesada. Cartão do Superman Civil LV1. O limite superior é provavelmente uma evolução das qualidades físicas. Ser capaz de pegar uma bala com as próprias mãos e bloquear explosões com meu corpo. Luke descobriu que se quisesse desbloquear Flight e Laser Vision, ele precisava do cartão LV2 Soldier Superman. Parece que quando o Superman apareceu pela primeira vez, ele não era tão poderoso, e seus poderes se tornaram cada vez mais perfeitos mais tarde, tão fortes que um único soco quebrou a sexta dimensão. Vendo que havia muitas cartas do Superman esperando para serem desbloqueadas no espaço consciente, Luke de repente sentiu que talvez um dia pudesse evoluir para esse passo. É um mundo lindo sem Batman e Kryptonita. Com isso em mente, Luke fechou os olhos e adormeceu. Taverna do velho Joseph Brooklyn. Quando Luke entrou, as pessoas com quem ele deveria se encontrar já estavam sentadas na mesa do canto. Timothy Aloysius Cadwallader Dugan. Oh, meu Deus, que nome tão longo! Prefiro chamá-lo de Dum Dum Dugan. Luke pediu uma cerveja escura, puxou uma cadeira e sentou-se. Ele não disse muitas gentilezas, nem agiu deliberadamente de maneira calorosa. Dugan é um típico soldado com traços fortes e bigode de guiador. Depois de ver seu comandante, um cara um pouco jovem, sua expressão ficou um pouco sombria. A palavra jovem muitas vezes implicava falta de experiência num campo de batalha assolado por crises, sem ter passado por várias guerras. Também significava que dar as costas a essa pessoa poderia ser uma coisa ruim. Capitão Cavill, você foi promovido muito rapidamente. Ouvi dizer que você era soldado de terceira classe há um mês. Dugan zombou. Em sua opinião, Luke deve ter subido na hierarquia através de alguém com conexões dissimuladas. Caso contrário, de que outra forma um novo recruta poderia ser promovido diretamente a capitão? Capítulo 24. Dugan não tinha ouvido falar de Luke tendo conquistas e méritos incríveis. O arquivo de Luke não passava de uma folha de papel em branco. Eu preferiria que você me chamasse de senhor. Luke sorriu, nem um pouco irritado. Ele virou a cabeça, olhou para outro homem sentado ao lado de Dugan e sussurrou, Dino Manelli. O Coronel Phillips disse que você é um mestre no disfarce e na luta. Estou ansioso para ver o que você faz. E você, Jimmy, Kenneth, Jeff? Luke nomeou todos um por um. Ele tinha visto os perfis dos membros do OL em comandos de antemão e tinha um conhecimento básico da equipe. Eu sou seu oficial superior e capitão dos comandos uivantes. Pelo menos até receber novas ordens, você obedecerá meu comando e seguirá minhas instruções. Luke recostou-se na cadeira e falou em um tom bastante casual. Capitão Cavill, somos soldados. Obedeceremos aos comandos. Parece que Dugan era o líder desta equipe. Ele assumiu a liderança ao enfrentar Luke. Mas respeitamos apenas pessoas capazes, não? Por acaso você está tentando dizer que só porque pareço jovem, inexperiente, sem muitos méritos, não sou qualificado o suficiente e estou colocando Ares na sua frente? Luke interrompeu Dugan indelicadamente e em seguida, com um leve sorriso, ele continuou. Ouvi dizer que você é proficiente em combate e armas de fogo, e até mesmo uma vez foi atrás das linhas inimigas e derrubou um esquadrão operacional alemão sozinho? Isso mesmo. E a partir de então todo mundo me chama de Dum Dum. Dugan disse com orgulho. A bala Dum Dum é um tipo de munição de fabricação britânica, comumente conhecida como bala expansiva, e estilhaços, conhecida por sua incrível letalidade. Devido à dor insuportável causada pelo tiro, as organizações internacionais solicitaram repetidamente que o uso de tais balas fosse proibido. O fato de Dugan ter recebido esse nome mostra o quão poderoso ele é. Para falar a verdade, eu queria ter uma briga justa com você e provar que não sou o que você pensa. Porém, quando penso nisso novamente, é injusto competir com você. Luke encolheu os ombros, tomou um gole da cerveja preta sobre a mesa e sorriu. Então, serei um pouco mais direto, para que você possa ver por que passei de recruta a capitão e por que posso liderar o OL em comandos. No entanto, espero que você não tenha medo do que verá mais tarde. Hahaha, Capitão Cavill, todos nós somos soldados que sobreviveram ao campo de batalha infernal. Ficarei surpreso se houver algo que nos deixe com medo. Dugan cobriu a barriga e riu exageradamente. Na sua opinião, Luke estava blefando. Havia alguma coisa que pudesse assustá-lo? Dugan, você viu isso? Ele levantou o jipe militar Ford com as duas mãos.
Eu tenho olhos, você não precisa me dizer. E ele deu um nó no meu adorável Winchester. Algum de vocês pode explicar por que minha faca de combate não conseguiu romper a pele dele? Esse cara é mesmo humano? Uma hora depois, Olin Commandos, que havia seguido Luke até a base militar de Fort Drum, no condado de Jefferson, Nova York, testemunhou a cena mais inacreditável e horrível de sua vida. Como já foi dito, os membros do Olin Commandos são todos veteranos que passaram por muitas batalhas e possuem habilidades especiais. Trincheiras que enterraram inúmeros corpos, pendurando fragmentos de carne e sangue em arames farpados. Eles sobreviveram a esse tipo de inferno, viram os algozes mais ferozes e desempenharam o papel de açougueiros. Canhões rugindo, metralhadoras cuspindo fogo, tanques de aço parecidos com monstros. Você poderia dizer que tipo de grande cena eles não viram? É só isso. Quando Luke mostrou seu poder aos comandos uivantes, isso esmagou completamente as percepções inerentes que eles construíram nas últimas décadas. Até então, Dugan e sua equipe nunca haviam imaginado que alguém pudesse erguer um SUV militar de várias toneladas como se fosse uma barra. Ele ainda era humano. Não me olhe assim. O rosto de Luke ainda tinha a mesma expressão calma. Ninguém percebeu que ele havia acabado de completar uma série completa de exercícios de aquecimento com um SUV. Sou apenas um soldado comum que anseia por uma vida pacífica e tranquila. Depois de alguns dias aproveitando a energia do sol, o físico de Luke deu mais um passo. Ao contrário do Superman, era difícil para ele carregar um avião que pesava centenas de toneladas, mas levantar um veículo off-road pesando várias toneladas não era um problema. Mesmo a força semelhante à de um super soldado foi suficiente para chocar qualquer um. Superpoderes, alienígenas e outras coisas malucas limitavam-se apenas a filmes e romances de ficção científica. Assim, o desempenho de Luke chocou todos os Olin Commandos. Você é obviamente um monstro. Dugan, apelidado de Dum Dum, deu uma olhada no Winchester retorcido e no jipe militar que estava firmemente no lugar e engoliu silenciosamente suas palavras. Cavill. Senhor, você é o suposto super soldado? Capítulo 25. Cavill. Senhor, você é o suposto super soldado? Depois de um tempo perguntou Dino Manelli, a quem o coronel Phillips chamava de mestre do disfarce e do combate corpo a corpo. Depois de ver a força desumana de Luke, todos os membros dos comandos uivantes, pelo menos o próprio Manelli, não fizeram objeções ao jovem capitão liderá-lo, embora ele ainda não soubesse se Luke tinha as qualidades básicas de um líder. No entanto, a capacidade de esmagar o exército nazista em combate foi suficiente para diminuir suas principais preocupações. Não é de admirar que o coronel Phillips tenha pedido a ele para liderar os comandos uivantes. Manelli ficou instantaneamente aliviado e sua insatisfação interior dissipou-se. Super soldado? Os olhos de Dugan mudaram quando ouviu a palavra. Ele tinha ouvido falar do projeto. Dizia-se que se tratava de um dos projetos de pesquisa militar sobre o fortalecimento do corpo humano. Sim, Steve Rogers e eu recebemos injeções de soro da reserva científica estratégica e nos tornamos super soldados. Luke respondeu sério. Embora ele não tivesse nada a ver com os super soldados, isso não o impediu de usar essa desculpa como disfarce. Ele se perguntou se no futuro, quando as pessoas vissem que a diferença entre as habilidades dele e as de Rogers estava aumentando, suspeitariam que este último havia injetado um soro falso. Bem, senhor, sinto muito pelo que aconteceu antes. Dugan encolheu os ombros, não mais indiferente como antes. Depois de ver a verdadeira força de Luke e conhecer seu status de super soldado, ele não se preocupou mais se a outra parte iria conter o time. Mas agora ele tinha preocupações diferentes. Será que conseguirei acompanhar? Com a vasta experiência de Dugan, ele sentiu que se jogasse Luke no campo de batalha, os soldados nazistas gritariam de medo. Hitler, que estava longe em Berlim, estava prestes a perder todo o sono. Missão paralela. Olin Comando, o primeiro passo do herói de guerra. Concluído. Requisitos. Junte-se à equipe e obtenha a aprovação de 3 ou mais membros da equipe. Alcançou. Recompensa. Gás venenoso do medo do espantalho multiplicação 10. Obtido. Luke recebeu a mensagem de que a missão foi concluída. É verdade que para os veteranos, a maneira mais rápida de obter a aprovação deles é mostrar sua habilidade. Valor de reputação detectado. Abertura da loja. Luke, sem qualquer mudança de expressão, abriu imediatamente o painel de personagens. As estatísticas no painel foram atualizadas e um valor de reputação de 50 pontos foi exibido. Provavelmente era dos membros do Olin Commandos. Parece que ao gerar respeito, adoração e admiração, posso ganhar pontos de reputação. Lucas raciocinou. Ele abriu a loja. Como imaginado, há uma ampla gama de produtos. Não foi muito diferente do jogo. Existem vários adereços interessantes, como os óculos de Clark Kent. A descrição abaixo dizia, contanto que você o use, você pode formar um disfarce absoluto impossível de detectar, com a imagem de um repórter alto, forte e brilhante. Outro exemplo é a técnica de fuga do Batman, que é especificamente descrita como, e quando qualquer alvo virar as costas para você, ative este item para desaparecer do campo de visão do alvo. Existem também algumas cartas de habilidade para personagens heróicos como Master Assassin que veio de Deatroc. O efeito foi dominar todos os tipos de armas de fogo e armas frias. Derrote inimigos cuja habilidade seja várias vezes mais forte que a sua em combate corpo a corpo. Outro exemplo é o especialista em engano do famoso exorcista Constantino, descrito como a ter a capacidade de convencer, enganar, a todos, até mesmo anjos e demônios. A lista continuava indefinidamente. Tudo isso poderia ser trocado por pontos de reputação. Isso é muito interessante. Os olhos de Luke brilharam ligeiramente. Ele estava particularmente interessado no cartão de habilidade Ladies Man na loja de Niguvin, Dick Grayson. O efeito específico é,
contra mulheres em um relacionamento regular, especialmente aquelas com profissão de super-herói, seu charme será totalmente liberado. Como essa habilidade maravilhosa entrou? Depois de uma rápida olhada nos itens da loja, Luke olhou para os outros membros que estavam ocupados limpando suas armas ou apenas relaxando. Ele pigarreou, olhou para os comandos uivantes e disse: "Deixe-me dizer uma coisa. O Coronel Phillips me enviou para liderar esta equipe em preparação para um ataque surpresa. Não posso dar muitos detalhes por enquanto, mas o destino final da seleção é a Itália. Tenho os passaportes prontos e as identidades adequadas. Você pode pensar nesta missão como uma operação secreta para entrar furtivamente na Sicília, fazendo-se passar por contrabandistas e contornando o bloqueio da frota de patrulha marítima." Os membros do All in Commando se entreolharam. A maioria das suas tarefas anteriores consistia em atacar os comboios de transporte dos países do eixo ou assassinar algum general de alto escalão. Eles não estavam realmente familiarizados com coisas como infiltração. Porém, depois de ouvir, os membros, liderados por Dundun Dugan, responderam uniformemente: "Estamos à sua disposição, senhor. Acredito que depois desta missão, o nome do All in Commandos e todos os seus nomes estarão na mesa da Casa Branca." Lucas prometeu. Se a missão planejada pelo Coronel Phillips pudesse ser cumprida, então o nome de Luke provavelmente se espalharia pelos aliados. Quando chegar a hora, os pontos de reputação que podem ser colhidos podem até ser trocados por um monte de cartas de habilidade ou até mesmo desbloquear novas cartas de personagem. Capítulo 26. Luke levou todos os membros dos comandos uivantes da costa leste, através do Oceano Atlântico, cruzaram o Estreito de Gibraltar e entraram nas águas territoriais da Itália. Como a Espanha era um país neutro durante a Segunda Guerra Mundial e havia uma base naval britânica estacionada nas proximidades, eles não enfrentaram nenhum problema até então. Depois de uma longa e acidentada viagem marítima e de várias verificações de identidade de rotina ao longo do caminho, Luke e os outros chegaram à Sicília e estavam prestes a desembarcar em Palermo. Os membros do All in Commandos não conseguiam acreditar. Eles chegaram sem problemas, bem debaixo do nariz do eixo. Dundun Dugan não pôde deixar de suspirar, dizendo: "Esta é a coisa mais emocionante que já fiz na minha vida." Os outros concordaram, como leões entrando na toca de um lobo. Mesmo que a força do indivíduo fosse forte, enquanto sua identidade fosse exposta, ele seria comido pelos lobos. Talvez, quando chegasse a hora, o Capitão Luke pudesse escapar sozinho com sua força. Mas eles estavam destinados a cair sob as armas nazistas. "Chegamos ao nosso destino, alguém nos encontrará mais tarde. Eles farão os preparativos para o nosso esconderijo." Luke estendeu um mapa da Sicília à sua frente e disse: "Vou repetir o plano. Agora sou Vito Corleone, um siciliano que deixou sua terra natal muito jovem e agora estou voltando como contrabandista e comerciante, que vende mercadorias entre os aliados e as potências do eixo. Mas isso é apenas um disfarce para lidar com a marinha do eixo. Eu pessoalmente capturei um assassino hidra no Brooklyn, chamado Greg Nissen, e a Reserva Científica Estratégica obteve muitas informações dele. Então, agora que chegamos à Sicília, vamos nos encontrar com o informante da SSR. Minha identidade para os soldados do eixo, enquanto estiver no caminho, será a de um enviado secreto de Berlim para dar ordens do Führer a Mussolini." Os britânicos decifraram o enigma e a comunicação por rádio tornou-se uma forma confiável de transmitir informações secretas. Portanto, disfarçar-nos como um enviado secreto de Berlim com o conhecimento das informações secretas não levantaria qualquer suspeita. Nossa missão é ir a Roma e matar Mussolini? Os olhos de Dundun Dugan se arregalaram. Ele se perguntou se tinha ouvido errado. Essa tarefa era muito louca. Se não fosse pelo fato da confiabilidade e calma de Luke terem sido reconhecidas por seus companheiros, ele teria pensado que eles estavam brincando. Não, não é assim tão exagerado. O governo de Mussolini é apenas um fantoche. Ele próprio foi destituído de todos os poderes pelo rei de Itália e preso na Ilha da Poncha, sendo mais tarde resgatado pelos homens de Hitler. Vendo Luke balançar a cabeça e vetar, os membros do All in Commandos ficaram aliviados. Nessa época na Sicília, havia 2 divisões blindadas alemãs. Se eles causassem algum problema, eles definitivamente seriam mortos a tiros. Quanto ao assassinato de Mussolini, foi ainda mais impossível. Só Deus sabia quanta segurança havia em torno do ditador. Nossa missão é entrar em Roma, capturar Mussolini vivo e ajudar as forças aliadas a desembarcar na Sicília. Torne-se o primeiro time a conquistar a Itália. Luke finalmente revelou o objetivo principal. Nos minutos seguintes, toda a cabana caiu em um silêncio mortal. A boca de todos estava aberta com uma expressão estupefata. Eu ouvi errado ou esse cara está brincando? Senhor, você está falando sério? Dundun Dugan perguntou hesitante. Ele descobriu que o jovem capitão sempre poderia surpreender seus companheiros. Sequestrar um líder do governo com apenas algumas pessoas e escapar impune não só parecia implausível, como não é diferente de suicídio. Luke apoiou as mãos na mesa, inclinando-se para frente, sua figura alta exalando uma atmosfera opressiva. Os membros que queriam expressar suas opiniões subconscientemente reduziram suas vozes e calaram a boca. Mas a situação real não é tão má. Em primeiro lugar, os nossos adversários são os italianos, por isso penso que não preciso dizer nada sobre as capacidades militares deste país. Os jornais americanos disseram: se a Itália permanecesse neutra, os alemães teriam de aumentar as suas forças em 5 divisões. Se a Itália se juntasse aos aliados, teriam de adicionar 10 divisões ao seu exército. Mas quando a Itália se juntou ao eixo, os alemães não tiveram outra escolha senão enviar 20 divisões para os proteger. Luke usou um tom humorístico para aliviar um pouco a atmosfera.
Comparados com os franceses que hastearam a bandeira branca em 40 dias, os italianos não são muito melhores. Você certamente não sabe que o exército britânico liderou 25 pessoas na Primeira Guerra Mundial, lutou contra 10.000 soldados italianos e capturou 8.000 pessoas. Na verdade, em termos de guerra, eles não conseguem nem vencer a Etiópia. O tom de Luke era apaixonado e seus olhos brilharam levemente. Capítulo 27. Na verdade, a maioria das histórias que ele contou eram apenas rumores de sua vida anterior, e sua autenticidade precisava ser verificada. Por exemplo, os etíopes da Segunda Guerra Mundial não eram os nativos primitivos que muitas nações pensavam que eram. Na verdade, o seu exército era conhecido como Leões da África Oriental e era bastante forte. Se não fosse pelo subsequente uso de gás venenoso pela Itália na segunda invasão, não seria possível dominar a Etiópia, e talvez a história se tivesse repetido e a Itália tivesse sofrido outra derrota. Quanto aos militares italianos, não foi tão miserável. Embora tenha se tornado alvo de piadas, sua força militar não era tão fraca e também teve um bom desempenho na Segunda Guerra Mundial. Por exemplo, na Segunda Batalha de El Alamein, os 185º paraquedistas Folgore bloquearam a ofensiva blindada britânica com garrafas em chamas, armas antitanque, minas e explosivos sob a desvantagem absoluta de tropas 1h13 e armaduras 2.70. Resumindo, o que Luke disse antes foi para aumentar o moral dos comandos uivantes e aliviar o medo dos membros. Talvez ele pudesse atacar Roma sozinho e capturar Mussolini vivo, mas não consegue terminar sozinho a tarefa de ajudar as forças aliadas a desembarcar na Sicília. Mas o que temos de enfrentar não é apenas o exército italiano, mas também os alemães. Dougan ficou um pouco abalado com esta missão, embora o discurso de Luke tenha sido bastante convincente. Pelo menos, os membros dos comandos uivantes agora acreditavam que o exército italiano era vulnerável, e parece que não era tão difícil avançar para Roma. Os aliados cuidarão disso para nós. Luke respondeu com firmeza. Ele concordou em seguir o plano do coronel Phillips, não porque fosse cabeça quente, mas depois de considerar cuidadosamente. De acordo com o cronograma original da Segunda Guerra Mundial, os aliados já haviam encerrado a campanha no norte da África. O próximo passo foi contra-atacar a Itália, abrindo um novo campo de batalha. Em julho, as forças de desembarque aliadas arparão nos portos da costa leste do norte de África, no mar Mediterrâneo, bem como em Orã e Argel. Então, o exército liderado pelo general Patton foi direto para a Sicília. E neste momento não está muito longe da queda do governo de Mussolini e da rendição da Itália. Talvez parecesse aos outros que seria uma tarefa impossível atacar Roma e capturar o líder vivo. Mas Luke estava confiante porque estava sobre as rodas da história, avançando. Quanta reputação posso ganhar ao me tornar um conquistador da Itália? Luke não pôde deixar de pensar, espalhando seu próprio nome por todo o mundo. Como método de aumentar a reputação, era quase como trapacear. Isso era algo que ele não poderia fazer no jogo. Ao seu comando. Senhor, depois de um longo tempo, Dougan cerrou os dentes e tomou uma decisão. De qualquer forma, ele chegou a Sicília cercado de inimigos. Havia 2 estradas na frente deles. Ou para completar a missão e voltar para casa com honra, ou escolha a deserção e compareça perante uma corte marcial. Quando Dougan, o líder, disse isso, o resto da equipe não hesitou mais. A Sicília está localizada no sul da Itália, do outro lado do Estreito de Messina dos Apeninos, no Nordeste, e ocupa uma posição importante nas rotas comerciais do Mediterrâneo. Portanto, quando Luke desembarcou de Palermo, ele pensou que encontraria um interrogatório bastante rigoroso. Para sua própria surpresa, Luke, que atualmente estava disfarçado de contrabandista, Vito Corleone, subornou facilmente os policiais aqui com apenas 20 caixas de cigarros, um pouco de presunto e pão, e conseguiu passar facilmente. Pode-se ver a partir disso o que as gerações posteriores disseram. Todo o exército italiano foi corrupto de cima a baixo durante a Segunda Guerra Mundial. Não foi sem razão. Após o desembarque, Luke viu vários homens altos com bonés e tatuagens nos braços no cais do porto, olhando secretamente para seu grupo. Ele se aproximou com uma cara gentil e falava italiano fluentemente. Você sabe onde fica a taverna Sino de Bronze? O Superman Card trouxe benefícios além do fortalecimento físico. Quando se tratava de talento acadêmico e habilidades de planejamento, Luke melhorou significativamente. Superman, que veio para o estúdio ao lado, pode não ser inferior ao Batman, que foi chamado de o maior detetive do mundo, quando realmente usou seu cérebro. No entanto, talvez tenha sido por causa do Batman que o Superman teve preguiça de pensar. Luke sorriu e afastou esses pensamentos frívolos enquanto começava a conversar com aqueles homens altos. Depois de um breve curso de atualização em italiano antes da viagem, ele agora era capaz de falar a língua local com um leve sotaque regional siciliano. Esta também foi uma das razões pelas quais os comandos uivantes conseguiram passar pelos navios de guerra patrulhadores várias vezes ao longo do caminho. Logo, essas pessoas estavam convencidas de sua identidade como Vito Corleone. Embora Luke tenha dito a Dundum Dougan que cresceu no Brooklyn, este ficou um pouco cético, acreditando que o jovem capitão provavelmente era da Sicília. Senhor Corleone? O homem na liderança franziu a testa e perguntou. Você pode me chamar de Vito. Luke disse indiferentemente. Ao ouvir o código secreto, esses homens vestidos com roupas semelhantes rapidamente mudaram de atitude e tornaram-se respeitosos. Senhor Corleone, Dom Costa está esperando por você na taverna Bronze Bell. O carro está à frente. Então ele acenou e 3 carros pretos pararam em frente à entrada do cais. O homem abriu a porta e esperou que Luke se sentasse lá dentro. O Dom Costa, como chamavam, era o informante da Reserva Científica Estratégica. Capítulo 28.
Ao entrarem no carro, Luke gesticulou para os comandos uivantes manterem a vigilância. Logo, a carreata levantou um pouco de poeira e dirigiu-se para a taverna Sino de Bronze. Cossa Alessandro, o único líder da máfia remanescente na Sicília. A máfia, que nos últimos anos ficou famosa e até mundialmente conhecida, não teve vida fácil nesta época. Em 1925, depois de Mussolini ter obtido o controle absoluto sobre a Itália, ele fez um famoso discurso nacional sobre a máfia. Através dos alto-falantes, ele prometeu a todos os italianos purificar o ar social, reprimir o crime e eliminar o mal. Para erradicar a máfia, o câncer da Itália. Ninguém esperava que Mussolini realmente fizesse o que disse que faria e iniciasse um sério ataque à máfia. Abertamente, a sua ditadura ordenou aos militares e à polícia que prendessem cerca de 1000 membros da máfia, mas, na verdade, bombardeou diretamente os seus esconderijos. Uma vez capturados, eles nem sequer passaram por um teste básico. Um banho de sangue em grande escala foi desencadeado diretamente. Na Praça da Fonte da Sicília, pessoas eram executadas todos os dias. O sangue infiltrou-se em cada piso e terra. Como resultado, as máfias morreram ou fugiram, seja por serem detidas e encarceradas ou por fugirem para o exterior. A essa altura, a Sicília era uma tábua em branco livre de potências sinistras. As pessoas já não estavam preocupadas com o assédio dos gangsters, mas tinham de suportar o reinado de terror do ditador. No entanto, vale a pena mencionar que a máfia, que tinha sido enfraquecida em Itália, ressurgiu da América e recuperou a sua vitalidade. Para os futuros filmes de gangster de Hollywood, criou um grande número de material inesgotável de personagens. Luke, que teve contato com a máfia irlandesa e lidou com a máfia italiana, sabia disso muito bem. Vendo o ambiente de vida pobre na Sicília e guardando o rancor de Mussolini, muitas famílias da máfia alinharam-se secretamente com as potências aliadas. Foi o caso de Cossa Alessandro, que agora se tornará informante da Reserva Científica Estratégica. 30 minutos depois, o carro parou na porta da Bronze Bell Tavern. Vários homens corpulentos com tatuagens estavam na porta. Luke foi parado depois de sair do carro. Senhor Alessandro, você quer que eu entre sozinho? Vocês não parecem sinceros. O líder do grupo pareceu um pouco confuso e, após um momento de silêncio, disse: a situação na Sicília é muito tensa, Senhor Corleone, por favor, entenda. Bem, você pode trazer um atendente. Dom Cossa é muito cuidadoso, isso também é para sua segurança. Já que você está sendo tão educado, não tenho queixas. Luke tirou o casaco preto de lã e entregou-o a Manelli atrás dele, sinalizando que estava desarmado. Então, ele estendeu a mão e acenou para Dundum Dugan segui-lo. Você fica onde está e espera eu sair. Luke ordenou. Manelli assentiu, segurando o casaco em uma das mãos e carregando uma mala na outra. Havia uma submetralhadora escondida dentro. Ele tinha certeza de que se a máfia ousasse jogar sujo, ele e sua equipe poderiam virar a taverna Sino de Bronze de cabeça para baixo. Luke entrou na taverna, que agora era um esconderijo da máfia. As grossas mesas redondas estavam cheias de membros da família. A maioria deles eram bandidos jovens e fortes que pertenciam à legião e eram responsáveis por praticar violência, brigar ou guardar território. Sendo observado de perto por mais de 30 homens fortes, que também eram considerados uma das máfias mais ferozes, a pessoa média teria pernas fracas, incapaz de andar. Mas Luke estava calmo e firme, e seu temperamento não diminuiu. Senhor Corleone, agradecemos sua chegada. O homem barbudo no centro de tudo levantou-se e cumprimentou. Ele era Cossa Alessandro, o ex-chefe da família da máfia Camorra, agora apenas um bandido. Quando a máfia foi expurgada, todas as famílias sofreram pesadas perdas e até o chefe da família foi condenado à morte em público. Tais meios de mão de ferro e comportamento implacável abalaram enormemente a máfia. A formação especial, a oportunidade especial, por sua vez, deram a Cossa a chance de se destacar. Ele reuniu um grupo de pessoas ao seu redor sob o nome de família Camorra e recrutou muitas pessoas boas enquanto a tempestade se preparava. Eu acho que já que você estava disposto a me ver, você sabe por que estamos aqui, certo? Luke recostou-se na cadeira com um tom relaxado e calmo. Cossa não era apenas um informante da Reserva Científica Estratégica, mas também uma toupeira para o futuro desembarque dos aliados na Sicília. Na história original, o Departamento de Inteligência americano escolheu o líder da máfia local, Salvatore Lucania, apelidado de Lucky Luciano. Ele era um figurão no submundo de Nova York e estava bastante estabelecido. Do lado italiano deveria ter sido Dom Carlo, mas agora houve uma ligeira mudança. A máfia siciliana desempenhou um papel significativo nos desembarques. Forneceram todo tipo de apoio aos aliados, entregaram mensagens, distribuíram panfletos para persuadir a rendição e assim por diante. Portanto, após a guerra, Dom Carlo tornou-se prefeito de Villalba, enquanto Salvatore Luciano foi poupado da prisão e sua riqueza e reputação cresceram. Luke não se importou em dar esta oportunidade a Cossa Alessandro, que está sentado à sua frente. Eu entendo. Sim, senhor. Estou pronto e aguardando instruções dos aliados. Alessandro sorriu agradavelmente. 20 homens armados treinados, eu os preparei. Só que com tantas pessoas entrando sorrateiramente em Roma, é um pouco difícil conseguir passes. O tempo é muito curto. Vendo a expressão envergonhada de Alessandro, Luke disse inexpressivamente: esse é o seu problema, Cossa. Se você não conseguir, então procurarei outra pessoa. Ouvi falar de Dom Carlo, que foi jogado na prisão por Mussolini, e ele era um prazer. Esse estronzo Dom Carlo não é nada. A Sicília agora é até mesmo o governador de Palermo de Dom Cossa. Capítulo 29. Esse estronzo Dom Carlo não é nada. A Sicília agora é até mesmo o governador de Palermo de Dom Cossa. Antes que Alessandro pudesse terminar suas palavras, o jovem atrás dele deu um passo à frente, aparentemente desconfortável com o desdém de Luke por seu próprio patrão. Luke estreitou os olhos e olhou para cima.
A aparência da outra pessoa era bastante parecida com a de Alessandro. Ele pode ser um membro da família relacionado por sangue. Você tem algumas pessoas boas. Luke estava preocupado com a falta de uma desculpa para derrubar o líder da máfia e testar sua determinação em cooperar com os aliados. Mas agora ele teve a chance de fazer uma cena. Hélio, calha a boca. Quando Alessandro ouviu o sobrinho dizer essas coisas, correu para lhe dar um tapa na cara. O jovem à sua frente não era alguém que ele pudesse ofender. Mussolini deu uma lição à máfia. Por mais poderosa que fosse a máfia, não havia espaço para resistência contra o aparelho estatal. Este jovem, que se autodenominava Vito Corleone, representava os militares americanos e é um aliado. Uma vez irritados, a outra parte não acabarão melhor do que se provocassem Mussolini. Estrondo. Porém, quando Alessandro tocou o rosto do sobrinho com aquele tapa, um som ecoou na taverna Sino de Bronze. Ninguém viu exatamente quando Luke se levantou e como ele prendeu o jovem chamado Hélio na mesa. O sangue escorria de sua testa como se seu crânio estivesse quebrado e pingasse no chão. Tosse, tosse. Dom coça. Tio. Hélio sentiu que sua cabeça estava esmagada como uma melancia e poderia explodir completamente no momento seguinte. Ele não conhecia a terrível força que o jovem tinha. De onde veio? 5 dedos e uma palma se juntaram como pinças de ferro, pressionando firmemente a parte de trás de sua cabeça. A dor insuportável e o medo da morte fizeram com que a determinação de Hélio desmoronasse instantaneamente. Suas lágrimas fluíram junto com o sangue e cobriram todo o seu rosto. Coça, diga-me, o que a máfia faz com as pessoas que não respeitam a aliança entre duas famílias? Luke recostou-se lentamente em sua cadeira, ignorando a atmosfera tensa e tratando completamente o grupo de pessoas atrás dele como ar. Sendo o único líder da máfia remanescente na Sicília, até os policiais estão relutantes em mexer com um homem cruel. Alessandro tinha muito prestígio e autoridade dentro de sua família e em Palermo. Seu status e poder aumentavam a cada dia que passava. Quando as pessoas comuns o veem, devem tratá-lo como senhor para mostrar o seu respeito. E outros chefes de família trazidos ou suprimidos. Aos poucos, cada reunião acabou se tornando uma reunião onde Alessandro expressava sua opinião pessoal e alocava seus interesses e território. Embora a máfia não fosse tão boa como costumava ser, eles sempre tiveram que se preocupar se Mussolini voltaria para o expurgo e teriam que fugir. Mas Alessandro, que aproveitou essa luta pelo poder para chegar ao topo, aos poucos os fortaleceu em suas mãos. Este era um fato que não precisava ser questionado. Por isso, o SSR gostou dele e ele, vendo uma chance, tornou-se informante. Porém, Alessandro, que era considerado dom pelas pessoas e adorado por muitos membros, demonstrou um traço de medo no rosto ao ouvir o tom indiferente de Luke. Tendo experimentado o grande expurgo de Mussolini, ele tinha uma forte sombra psicológica sobre os militares, que eram essencialmente uma instituição poderosa. Se ofendesse este jovem capitão, perderia o apoio das forças aliadas. Mais cedo ou mais tarde, depois da guerra, ele seria alvo do expurgo. Mesmo que passasse para o lado de Mussolini, de acordo com o temperamento do ditador, temia que não acabasse bem. Pensando nisso, as mãos de Alessandro tremeram ligeiramente. Em seu rosto rechonchudo, um toque de crueldade surgiu. Senhor Corleone, peço desculpas pelo desrespeito de Hélio. Ele colocou a palma da mão sobre a mesa e com um golpe, tirou uma adaga de trás da cintura e cortou violentamente. Os gritos de dor ecoaram na taverna Sino de Bronze. Um dedo grosso, parecido com um rabanete, caiu sobre a mesa. Grandes gotas de suor escorriam de sua testa, escorrendo pelo nariz e pingando lentamente. Alessandro engasgou e disse, Senhor Corleone, você está satisfeito? Luke afrouxou a palma da mão na cabeça de Hélio. Inexpressivo, ele balançou a cabeça lentamente. Eu não te disse para fazer as pazes. Coça, queria que você explicasse como a máfia trata as pessoas que não respeitam sua aliança? Senhor Corleone, você não entende? Coça, por favor, me diga, quanto a sua máfia valoriza a amizade conosco? A voz de Luke permaneceu fria, mas exerceu forte pressão sobre Alessandro. Ele sabia que o jovem capitão não era um amador que pudesse ser enganado. A prática sangrenta de cortar o dedo é uma forma comum de a máfia pedir misericórdia, mas não conseguiu impressionar a outra parte. Alessandro olhou para Hélio, que estava pálido de medo e suspirou por dentro. Carmelo, arraste Hélio para baixo e me traga a mão. Capítulo 30. Conseguindo aproveitar a oportunidade e se tornar o líder máximo da família Camorra, Alessandro teve coragem. Embora Hélio fosse seu sobrinho, ele ainda desistiria dele para acalmar a raiva de Luke. Quem disse a ele para ser muito estúpido? Tal como os antigos membros da máfia, eles pensavam que eram os verdadeiros mestres da Itália. Por exemplo, Francisco Cuchar, que desencadeou o fim da máfia, é um idiota. Ele foi prefeito de Piana di Grigio e um importante ator da máfia local. Ao cumprimentar Mussolini, que era o grande líder da época, perguntou-lhe num tom um tanto arrogante, por que teve que trazer tantos policiais? Porque Cuchar sentia que ninguém poderia representar uma ameaça para ele em seu próprio território, com a proteção da máfia. Essa atitude quase rude irritou Mussolini, que já era muito poderoso naquela época. Poucos meses depois, o ditador convocou 4.000 forças especiais e 6.000 policiais e lançou uma campanha violenta para eliminar a máfia. Quanto a Cuchar, ele foi detido e encarcerado por insultar o Führer desrespeito à lei e rebelar-se contra o governo. Alessandro, que passou pela horrível experiência de ser procurado e quase executado, não cometeria o mesmo erro daquele idiota do Cuchar. Senhor Corleone, você será para sempre um amigo da máfia. Qualquer um que o desrespeite está me desrespeitando e desrespeitando a família Camorra. Em menos de um minuto, o homem chamado Carmelo apresentou uma mão colocada sobre uma bandeja. Você está satisfeito com essa explicação?
Se isso não bastasse, mandarei Hélio para o matadouro mais tarde. Vendo a apreensão e quase rastejamento de Alessandro, a expressão fria de Luke de repente sorriu. Ele sabia que a máfia era desdenhosa e só com uma ameaça severa mostrariam respeito. Assim ele agiu dessa maneira. Luke então pegou o copo que estava sobre a mesa e disse: venha, um brinde à nossa amizade. O sorriso era suave e amigável, sem qualquer sinal da agressão anterior. Sua capacidade de mudar de rosto surpreendeu repentinamente Dum Dugan atrás dele e pensou: o capitão é um homem assustador. A máfia cruel era como uma ovelha dócil diante dele. Alessandro sorriu ao sentir o cheiro de sangue e esvaziou a taça de vinho tinto. Faça as coisas o mais rápido possível e os aliados nunca esquecerão seus esforços. Antes de sair do pub, Luke deu um tapinha no ombro de Alessandro e acrescentou: seus compatriotas estão indo bem na América do Norte e em Nova York. Eles entram e saem de hotéis sofisticados com membros do parlamento e abraçam atrizes de Hollywood. Cossa, eu te admiro muito. Senhor Corleone, vou me lembrar dessa amizade pessoal. Alessandro fez uma pausa e então se moveu. Ele se abaixou ligeiramente, abaixou a cabeça e esperou que Luke estendesse a mão esquerda. Esta foi a etiqueta mais elevada da máfia: mostrar respeito. Muitas vezes apenas o padrinho conseguia o beijo de um dom. Não há necessidade. Vi seu respeito e atitude. A boca de Luke se contraiu. Ele não tinha o hábito de deixar os homens beijarem as costas de sua mão. Saindo da taverna Sino de Bronze, os comandos uivantes entraram em seus carros e foram fazer o check-in em um dos melhores hotéis de Palermo. No caminho, Dugan, que estava sentado ao lado dele, tinha uma expressão estranha. Você quer perguntar por que eu deveria tratar Alessandro com tal atitude? Luke abriu os olhos fechados. Sentado no banco do passageiro da frente estava Manelli, sem estranhos. Então ele não escondeu. Ele disse: Dugan, você não entende a mentalidade dos gangster. Embora a máfia italiana sempre tenha usado a honra familiar e os laços de sangue como forma de garantir a lealdade. Mas isso não significa que sejam realmente um bando de criminosos honrados. Dugan assentiu pensativamente. Ele lembrou que Luke parecia ter laços estreitos com a máfia irlandesa. Quando você quer domar um cachorro feroz, você tem que bater nele com uma vara de madeira até que ele tenha medo de mostrar suas presas novamente. O mesmo vale para a máfia. Luke olhou para os pedestres em Palermo pela janela e sorriu. E a natureza humana é uma coisa muito complicada. Cossa definitivamente tinha rancor de mim quando seus homens trouxeram a mão decepada daquele cara. Venceram batalhas sucessivas, ele tinha medo de demonstrar isso. Mas quando eu disse a ele que o apoiaria como a voz dos aliados na Sicília, e que ele seria ricamente recompensado após a guerra, o coração de Cossa imediatamente ficou grato, deixando apenas algumas emoções desagradáveis para trás. Quando você usa métodos severos, estabelece autoridade inquestionável e depois lhes dá uma pequena recompensa, eles ficarão gratos a você. Essa é a típica mentalidade de gangster. Capítulo 31. O hotel onde Luke e seu grupo se hospedaram era um importante local pitoresco em uma cidade no topo de uma colina, Taormina, na costa leste da Sicília. O clima aqui era primavera o ano todo, com lindas paisagens. Havia um penhasco de um lado e o mar do outro. Como pedras, os edifícios urbanos estavam empilhados nos picos escalonados da montanha. Luke teve que concordar: Alessandro é muito bom no que faz. Ou para descrever com mais precisão, Alessandro sabia como agradar seus superiores. Luke chegou ao hotel chamado Valcheria e soube que Alessandro já havia reservado um terceiro andar inteiro para ele e sua comitiva. Além disso, foram poucos os motivos pelos quais ele escolheu este pequeno hotel com pouca reputação. Por um lado, porque havia poucos convidados, não chamaria muito a atenção. Por outro lado, a Valcheria estava localizada no topo da pequena cidade de Taormina. Se você ficar em um quarto no terceiro andar, basta abrir a janela para ver toda a cidade, sentir a brisa úmida do mar e ouvir o som das ondas, fazendo com que sintam tranquilidade interior. Muitas pessoas gostaram dessa sensação. Luke não é exceção. De acordo com o plano, ele precisava que Alessandro recrutasse 20 homens armados bem treinados e conseguisse um passe para entrar em Roma. Depois de calcular o tempo, Luke poderá ficar em Taormina de 4 a 5 dias. Foi bom ter acomodações e ambiente confortáveis. Luke e a equipe escolheram seus próprios quartos. Por precaução, seria Dum Dugan ou Dino Manelli, na mesma sala do capitão. Isto pode desempenhar um papel preventivo, mas também facilitar o tratamento de possíveis situações inesperadas. Só que depois de ver a grande força de Luke, os membros dos Olin Comandos disseram que eram eles que precisavam ser protegidos. Portanto, as duas salas próximas a Luke se tornaram os itens quentes da equipe. No final, Dum Dugan e Manelli, os dois veteranos, receberam o benefício de serem protegidos pelo super-soldado. Nos próximos dias, Dugan e Manelli se revezarão na observação de Alessandro. Embora ele pareça um homem sábio, também devemos impedi-lo de cometer erros estúpidos. No quarto de Luke, os membros do Olin Comando se reuniram para fazer planos para o próximo passo. Além de Luke, que era o capitão, havia outras 5 pessoas nesta equipe despachadas pelo SSR. Dum Dugan, como favorito, foi o homem mais ilustre da equipe. Dino Manelli, sempre taciturno e calado, é olheiro e especialista em infiltração. Os seguintes membros da equipe foram, respectivamente, o atirador Jimmy, chamado de Velho Oeste, um atirador com 100% de acerto. Jeff, encarregado dos ataques surpresa, e Kenneth, artilheiro e motorista experiente. Dugan e eu nos passaremos por emissários secretos de Berlim, com cartas e adereços necessários para verificar nossas identidades. Os aliados capturaram o emissário secreto de Berlim há 2 semanas, graças a informações confiáveis que o SSR extraiu do assassino Hydra.
Lucas abre um mapa de Roma, com uma disposição clara das tropas. O resto de vocês chegará a Roma com a equipe de atiradores de Alessandro, e no dia da operação, Jimmy, você tomará o terreno elevado. Esse é o local. Jeff e Kenneth liderarão a equipe de armas e criarão o caos na Praça de Veneza. O oficial-chefe que guarda a Sicília é o general italiano Guzzoni. Ele tem 11 divisões locais e 2 divisões blindadas alemãs. Durante este tempo, os aliados realizarão bombardeios irregulares e conduzirão a frota para o Estreito da Tunísia, tomando Pantelleria como reduto, criando a ilusão de pousar em breve e restringindo a atenção de Guzzoni. Nossa tarefa é invadir o Palácio de Veneza. Levará menos de 24 horas para coagir Mussolini como refém e acredito que o rei da Itália emitirá uma proclamação para depor o primeiro-ministro. Qualquer pessoa com visão pode ver que as potências do eixo perderam o ímpeto. Então só precisamos entregar o ditador às forças aliadas. Quanto à Grã-Bretanha, aos Estados Unidos, ao Exército e à Marinha, não importa. No entanto, a minha sugestão pessoal é fazer um gesto de boa vontade para General Eisenhower. Luke terminou seu longo discurso, e os membros do All in Comando se entreolharam e sorriram de repente. Seus corações pareciam como se uma pedra tivesse sido levantada e todos suspiraram de alívio. Apesar de o jovem comandante, que anteriormente denegrira o exército italiano como inútil, ter conseguido invadir o território inimigo e capturar o líder com uma única equipe, parecia uma história lendária escrita apenas em um romance de terceira categoria, e tinha não há verdade nisso. Os All in Commandos estavam dispostos a seguir Luke, não por causa de seu carisma, mas porque não tinham outra escolha. De qualquer forma, todos foram puxados a bordo. O que mais eles poderiam fazer se não seguissem as ordens do capitão? No entanto, vendo o plano de Luke e sua confiança, os All in Commandos não tiveram outras ideias. Eles sentiram que podiam confiar neste jovem capitão. Vamos nos dispersar. Sentindo a mudança de clima na equipe, Luke sorriu. Talvez só neste momento ele seja verdadeiramente reconhecido como líder desta equipa. Capítulo 32. Depois de um breve descanso, Luke desfrutou sozinho de uma grande refeição de frutos do mar e ficou na varanda com vista para o céu sereno. O brilho do sol que se punha no horizonte, as crianças brincando na praia prateada e as fileiras de palmeiras balançando e dançando ao vento da noite. Mais longe, as gaivotas sobrevoavam a água, pescando nas ondas e marés agitadas. O humor interior de Luke relaxou e uma expressão de saudade surgiu em seus olhos. Em poucos dias, não importa o eixo ou os aliados, todos ouvirão seu nome e seus feitos lendários. Mesmo que eu não siga a trama e o Capitão América, ainda posso ser um herói aos olhos do mundo. Lucas sorriu. Conquistar um país com menos de 30 habitantes. Este seria um feito incrível que poderia entrar para a história. Assim como Pizarro conquistou o Império Inca que tinha uma população de cerca de 6 milhões com menos de 200 pessoas. Depois de respirar fundo e acalmar seus pensamentos, Luke saiu sozinho em seus raros momentos de lazer. Ele caminhou pela rua e se deparou com um magnífico teatro, onde as pessoas estavam lotadas e entusiasmadas. Sob o céu noturno cintilante, ele podia ouvir a canção de Édipo ou Antígona quando estava parado. Claro, ele também conheceu muitas garotas italianas encantadoras durante esse período. É uma pena que Luke não tivesse nenhuma intenção de ter um caso e não tenha conseguido corresponder ao entusiasmo ardente dessas lindas mulheres. Depois de caminhar sem rumo por 40 minutos, ele voltou ao hotel. Luke, que estava prestes a abrir a porta, olhou para ela e explodiu com um brilho frio. Com sua percepção aguçada, ele ouviu claramente a respiração de outra pessoa na sala. Aparentemente indistinto, era difícil detectá-lo, a menos que ele ouvisse com atenção. Coss é realmente estúpido o suficiente para me trair e desistir do ramo de oliveira dos aliados? Ou o plano foi descoberto pela Hydra? Uma série de pensamentos passou pela mente de Luke. Ele gentilmente abriu a porta e pisou no tapete macio, sem fazer nenhum som. A brisa do mar soprava pela janela entreaberta enquanto Luke caminhava lentamente até a grande cama do quarto principal. Ele estava confiante de que desde que o intruso mostrasse o menor movimento, seria capaz de quebrar o pescoço do oponente em menos de um segundo. Entendi. Luke levantou ferozmente as cobertas e se jogou em cima delas, pressionando a mão direita contra o pescoço do intruso. Uma mulher? Luke, que estava em cima da outra pessoa, tinha uma expressão chocada nos olhos. Uma mulher de camisola de seda estava deitada em sua cama. Ela tem cabelos pretos ondulados, pernas longas levemente dobradas e lindos olhos cheios de lágrimas, como os de um pobre cordeiro perdido. Quem é você? Luke fez uma longa pausa antes de perguntar isso. Essa mulher, que transbordava maturidade e belas curvas, não parecia uma assassina da Hydra. Seus músculos não mostravam sinais de treinamento, estavam firmes, mas faltava força. E olhando para a camisola de seda, não havia lugar para esconder as armas. Meu nome é Malena. A voz da mulher era tão fraca quanto a sua aparência. Ao ouvir a resposta da mulher, Luke fez uma pausa. O nome parecia familiar. Então, ele rapidamente percebeu que isso provavelmente era obra do líder da máfia, Alessandro. Para compensar a ofensa do sobrinho, ele mandou uma mulher para ele? Eu pareço com sede? Luke anotou silenciosamente o nome de Alessandro. Você sabe quem eu sou? Os pensamentos triviais duraram apenas um nanosegundo. Luke olhou para Malena abaixo dele e uma expressão de espanto apareceu em seus olhos. Ele tinha que dizer. Esta mulher incorporou totalmente a palavra linda. Assim como a deusa Vênus de Roma, ela exalava um encanto que poderia fazer qualquer homem desmaiar. Ela era como uma fruta madura nos galhos. Mesmo que Luke não tenha provado pessoalmente, ele poderia imaginar pelo aroma perfumado que encheu sua mente. Senhor Corleone. Dom Alessandro disse que o senhor é um homem de negócios poderoso. Malena desviou o olhar como se não quisesse olhar nos olhos de Luke.
Seu tom era triste. Alessandro deve tê-la forçado a ir ao quarto de Luke. Eu não sabia que Cossa faria uma coisa dessas. Luke ficou com vergonha de olhar para Malena, que tinha lágrimas no rosto. Sua personalidade também foi afetada devido ao cartão do Superman. Então como ele poderia fazer algo como tomar uma mulher à força? É tudo culpa do Alessandro. Então, Sr. Corleone, você pode levantar-se primeiro? É um pouco doloroso para mim. A beleza madura sob o corpo de Luke tinha um toque de agressão e vergonha em sua voz. Ao ouvir a voz fraca de Malena solicitando-o, Luke percebeu que ainda estava em cima da pessoa. Ele simplesmente se levantou, sentou-se na beira da cama e perguntou: Cossa mandou você aqui? Alessandro disse que contanto que eu possa satisfazer você, a máfia, pode me ajudar a me livrar do assédio dos policiais e me fornecer comida suficiente todos os dias. Malena baixou a cabeça e virou-se para o lado, escondendo-se nas sombras. Infelizmente, ela não conseguiu esconder a bela vista. A luz da lua do lado de fora da janela se espalhava pela sala, delineando as curvas graciosas dessa linda garota madura. Era puro, mas sedutor. Aquela camisola fina de seda drapeada por fora, revelando os ombros, além de acrescentar um tipo diferente de efeito sensual oculto, não havia outro papel. Aqueles lindos olhos cheios de lágrimas estão cheios de uma tristeza clara e adorável. Sempre atrairia o desejo de proteção do homem. Os oficiais? Capítulo 33. Através de uma conversa, Luke descobriu que Malena era uma professora cujo marido foi convocado para o exército na noite de núpcias para se juntar à guerra brutal. Sua beleza trouxe muitos olhares cobiçosos e problemas desnecessários. Assim como um pomar abandonado, cheio de frutas atraentes, qualquer um pensaria em colhê-las com as próprias mãos. A diferença é que algumas pessoas só conseguiram enterrar seus desejos em seus corações, enquanto outras têm os meios para implementá-los. Ângelo, o policial da pequena cidade de Taormina, era um desses homens. Ele teve a intenção e a coragem de colocá-los em prática. Se não fosse sua robusta bola e corrente em casa, com uma voz tão alta que parecia um gongo quebrado, a esposa astuta, que fazia cena de vez em quando. Ângelo, o policial, pode ter colhido esta linda e delicada flor, Malena, por coerção. Foi uma época turbulenta quando a guerra entre o Eixo e os aliados chegou à Sicília. Durante a guerra, o sistema monetário italiano entrou em colapso e os preços dispararam. Além disso, as medidas de controle de Mussolini restringiram o comércio de alimentos e joias de ouro. Como resultado, os italianos foram obrigados a procurar comida enquanto amaldiçoavam o maldito ditador. Malena tinha seu trabalho. Além de lidar com a linguagem chula dos homens chatos em cidades pequenas e com o assédio do policial, ela ainda poderia viver e continuar a respeitar seus limites. Com a guerra atingindo a Sicília, a calma do passado foi quebrada. Tudo mudou. Os homens da pequena cidade pareciam ficar ferozes de repente. Eles são como lobos famintos, esperando que alguém entre primeiro no pomar e colha a fruta madura. Depois disso, Malena, que havia perdido a perseverança e a castidade, mais cedo ou mais tarde se tornaria um brinquedo nesta pequena cidade. Seu pai está doente? O rosto de Luke não mudou e ele continuou perguntando. Sim. As drogas e a comida são controladas, e o policial disse que poderia consegui-los para mim, desde que eu ficasse com ele por uma noite. Malena parecia um tanto relutante em falar. Seus olhos pareciam tristes. Estou pronto para ceder. É muito difícil para uma mulher viver sozinha. Além disso, não posso deixar meu pai ser levado pela doença. Mas Dom Alessandro veio até a porta e disse que se eu pudesse satisfazê-lo, ele garantiria minha vida futura. O tom de Malena parecia impotente e quer seja o policial da cidade ou a máfia siciliana, não há nada que ela possa fazer contra eles. Entendi, Malena. Você deveria descansar aqui esta noite. O que vem a seguir, eu mesmo perguntarei a Cossa. Luke disse fracamente. Ele desviou o olhar e se levantou para sair da sala. Não há dúvida de que Malena era uma atordoante que pode despertar a luxúria dos homens. Mas Luke não estava interessado em deixar a parte inferior do corpo controlar a parte superior e se envolver em atos obscenos. Uma das razões pelas quais os humanos estão no topo da cadeia alimentar em comparação com outros animais da natureza é porque provavelmente sabem analisar e refletir. Os desejos não dominam facilmente seus cérebros. Embora a natureza de um animal seja agressiva por necessidade, a natureza humana é a base para o estabelecimento da ordem. Sr. Corleone. Ao ver Malena chamá-lo, Luke acenou com a mão e disse, há algum mal-entendido no meio e é difícil para mim explicar isso para você. Sinto muito pelo seu susto e problemas desnecessários. Olhando para o medo indelével dessa linda garota, Luke não falou muito. Ele simplesmente saiu da sala. Esta noite ele teve que descansar no segundo quarto. Pelo menos é melhor do que dormir no sofá. Lucas pensava assim. No dia seguinte, Luke desceu para pedir o café da manhã e falou com os mafiosos que guardavam o hotel. Em 20 minutos, Alessandro chegou apressado. Ele entrou no quarto de Luke, ficou respeitosamente e nem estendeu a mão para enxugar o suor da testa. Por que, Cossa? Você mandou uma mulher para minha cama ontem à noite e usou meios tão dissimulados. Luke sentou-se à mesa, saboreando vagarosamente o café da manhã local e a pizza fritada. Depois de pegar o café com a mão direita e tomar um gole, acrescentou, vim para a Sicília para encontrar uma mulher? Cossa, sei o que você quer dizer, mas quero lhe dizer que valorizo mais a habilidade de uma pessoa do que bajulação. Alessandro assentiu. Ele pensava que um jovem de sangue quente como Luke nunca seria indiferente a uma mulher bonita como Malena. Além disso, na impressão deste líder da máfia, a forma mais eficaz de agradar a um figurão era enviar dinheiro e mulheres.
Mas quando se tratou do Sr. Corleone, não funcionou. Luke pareceu adivinhar os pensamentos de Alessandro, mas optou por não dizer nada. 20 homens armados estão prontos, e todos são mocinhos. Há muito que estão insatisfeitos com Mussolini, aquele açougueiro de sangue frio e carrasco cruel. Como Luke mencionou a habilidade, Alessandro estava ansioso para mostrar a dele. Quanto ao passe, eu acertei e paguei muito dinheiro para subornar o alto escalão da patrulha da Marinha. Você pode obtê-lo depois de amanhã, no máximo. Os fatos provavam que Alessandro não apenas agradaria seus superiores, mas também tinha uma habilidade notável para lidar com assuntos. Capítulo 34. Luke assentiu com satisfação. Ele não poderia ficar na Sicília por muito tempo. Caso contrário, a sua falsa identidade de Vito Corleone, o enviado de Berlim, seria exposta. Aproveitando a diferença horária na troca de informações entre Alemanha e Itália. Como esperado, foi a melhor forma de entrar em Roma e aproximar-se de Mussolini. Se algo inesperado acontecer, Luke poderá agir sozinho e entrar furtivamente no Palácio de Veneza. É preciso saber que o verdadeiro significado de ser um assassino é matar todos os inimigos sem que ninguém saiba. A julgar por isso, Luke sentiu que seria um excelente assassino. No entanto, Sr. Corleone gostaria de dizer algumas coisas em defesa do incidente anterior. Depois de falar sobre negócios, os olhos de Alessandro brilharam ao dizer: mandei uma mulher para você, não porque pensei que você fosse um homem obcecado pela beleza. Talvez você não soubesse, Malena é uma beldade famosa na Sicília. Seu marido Nino foi levado pelo oficial de recrutamento na noite de núpcias. Outro dia, houve a notícia de sua morte. Recentemente, o pai de Malena quebrou uma perna e ficou gravemente doente. Pode-se dizer que a situação dela é muito ruim. Achei que um jovem promissor como você, Sr. Corleone, teria naturalmente um coração caloroso. Malena, ela está desesperada agora. É melhor para ela se você gostar dela. É por isso que tomei a liberdade de mandá-la para o seu sala. O rosto de Luke ficou chocado. Ele não esperava que o líder da máfia fosse tão descarado. De repente, ele sentiu que estava errado. Porque um lambe-botas não teria nada. Claramente, ele tinha tudo. Embora Alessandro parecesse um bobo da corte lisonjeiro, como objeto de sua bajulação, Luke não sentia nenhum ressentimento. Isso mostrou que até mesmo os bajuladores tinham uma hierarquia e dependiam de status. Quanto ao Alessandro, Luke poderia dizer que ele já estava no topo. Esse cara está em outro nível. Luke disse a si mesmo. Ele limpou os cantos da boca, terminou de comer e foi para a sala. Alessandro assumiu o papel de ajudante, curvando-se atrás dele. Quem teria pensado que este líder da máfia barbudo, aparentemente honesto e leal, faria isso? Senhor Corleone, para falar a verdade, na Sicília há muitos homens que cobiçam Malena. Ela está sozinha e viúva. Até o policial está olhando para este pedaço de bife suculento. Se ela puder segui-lo, pelo menos, é muito melhor do que ser reduzido a um brinquedo público. Alessandro encostou-se no sofá e olhou atentamente para Luke. Então deixe-a para trás. Além disso, não pense em me mandar dinheiro e mulheres, apenas faça o que quiser. Luke pensou por um momento e respondeu com voz suave. Como superior, ele não pode decepcionar os esforços meticulosos de Alessandro. Afinal, como líder da máfia se preocupando em fazer esse tipo de proxenetismo, ele seria desprezado pelos seus próprios subordinados. A propósito, policial, vamos nos livrar dele primeiro. O assunto não ficou em Malena, a encantadora e bela viúva que era muito lamentável. Luke não queria comprá-la ou trocá-la, tratando-a como propriedade. Uma mulher solitária com um rosto jovem e incrivelmente bonito, nascida nestes tempos turbulentos, certamente enfrentará muitas coisas ruins. Tornou-se a raiz da vida miserável de Malena. As mulheres da pequena cidade rejeitavam Malena e pensavam que ela estava apenas seduzindo homens. Os homens cobiçavam o corpo encantador de Malena e ansiavam por um dia ser seduzidos por ela. Encontre alguém para matá-lo. É melhor fazer com que pareça um acidente e não fazer muita cena. Luke disse fracamente enquanto sua expressão ficava fria. Esta também é uma declaração de fidelidade. Se Alessandro fizesse isso e fosse amarrado à sua carruagem. Se ele quisesse se rebelar ou trair, deveria considerar cuidadosamente as consequências. O governo de Mussolini não aceitaria um líder da máfia que assassinasse o policial local. Quando a máfia foi expurgada, uma família atirou no governador de Palermo, desafiando a lei, e causou grande sensação na Sicília. Como resultado, Mussolini ficou furioso. Ele prendeu e executou mais de 1000 gangsters no local. Enquanto Alessandro fizesse isso, ele não teria escolha senão refugiar-se nos aliados. Entendo. Eu mesmo farei isso e garantirei que seja feito lindamente. Alessandro assentiu decisivamente. Ele se considerava bem versado em assassinatos. Qual chefe da máfia não subiu lentamente nesse tipo de trabalho? Para Alessandro, os problemas que matar uma pessoa pode resolver não eram nada. Então vou me desculpar, Sr. Corleone. Se você tiver alguma coisa, pode me convocar novamente. Antes de sair, Alessandro tirou o chapéu, curvou-se ligeiramente e mostrou um olhar que todos os homens conheciam. Malena sempre foi conhecida como a Flor da Sicília, e é a companheira de cama com que inúmeros homens sonharam. Quando uma mulher tão linda e charmosa está na cama, mesmo que ele estivesse indiferente agora, mais cedo ou mais tarde, ele não resistiria. A menos que o Sr. Corleone não estava interessado em mulheres, mas aos olhos de Alessandro, não havia homem neste mundo que não fosse lascivo. Na melhor das hipóteses, havia apenas a diferença entre um homem bom ou um homem mau. Ah bem, e se o Sr. Corleone estivesse interessado em homens? Alessandro começou a pensar, será que ele precisa procurar algum homem bonito por perto? Infelizmente, ele não sabia se o Sr. Corleone gostava dos fortes ou dos magros. Capítulo 35.
Se Luke conhecesse o pensamento bizarro de Alessandro, ele faria um buraco na cabeça desse cara com um punho. Junto à porta do quarto principal, envolta numa camisola de seda, os olhos de Malena pareciam complicados, como se finalmente estivesse aliviada. Ela sentou-se inexpressivamente na cama, um tanto confusa e oprimida. Malena já estava preparada para o pior quando foi mandada para o quarto de Luke. Jogado, violado e gradualmente caiu no abismo do inferno. Isso era tudo que ela conseguia pensar. Mas as coisas não foram na pior direção possível. O homem Sr. Corleone exibia um comportamento cavalheiresco raramente visto entre o povo da pequena cidade. Nem seu movimento nem suas palavras eram frívolos. Pensando nisso, Malena falou de coração. O Sr. Corleone é um homem decente. Ela estava acostumada com os olhares nojentos dos homens da cidade, que pareciam querer tirar a roupa dela com os olhos. Ela não pôde deixar de ficar sinceramente grata pela moderação de Luke. Malena, que tinha perdido a confiança nos homens, encolheu-se na colcha e envolveu-se. Ela agora poderia finalmente dormir em paz. Malena. Em seu sono nebuloso, Malena ouviu alguém chamando seu nome. Em transe, ela parecia pensar em seu pai doente e em seu marido morto. Pérolas de lágrimas saíram e encharcaram o travesseiro que ela segurava enquanto ela relaxava, e a pressão que a pesava há muitos dias se transformou em tristeza e sofrimento por seu destino. De repente, Malena, que percebeu a mudança na atmosfera ao seu redor, de repente abriu os olhos como se tivesse acordado. Então, ela viu o Sr. Corleone sentado ao lado da cama com comida numa bandeja. Ela não percebeu quando rolou durante o sono, ela passou os braços em volta da cintura dele e o rosto posicionado perto da coxa dele. Depois de um comportamento tão íntimo, Malena saltou repentinamente como se tivesse sido eletrocutada, trazendo-a de volta à realidade. Eu vi que você estava dormindo há algum tempo, então pensei que você sentiria fome quando acordasse, então peguei um pouco de comida para nós. A expressão de Luke permaneceu calma e ele não desviou o olhar. Ele disse, você foi quem abraçou primeiro. Sou realmente um homem decente. No dia seguinte, de manhã cedo, o céu era de um cinza sutil, enquanto o sol dourado saltava lentamente do horizonte para acordar a adormecida Cecília. Luke abriu os olhos e se levantou da cama grande do segundo quarto. Ele abriu as cortinas esvoaçantes e respirou fundo sob o sol da manhã. Ele era como se uma planta estivesse fotossintetizando, sentindo a luz quente penetrando em suas células pouco a pouco e transformando lentamente seu corpo. É mais um dia cheio de energia. Luke se espreguiçou e entrou no banheiro. Quando ele terminou de se lavar, um farto café da manhã já estava na mesa. Eu me pergunto se a missão de coça foi concluída? Luke enrolou a massa de frutos do mar com um garfo e pensou enquanto comia. Nesta bela ilha, quase isolada do resto do mundo, os funcionários administrativos estão divididos em um governador, um prefeito regional e um policial de nível mais baixo. Depois de eliminar o policial de Taormina, aproveitando o período em branco para selecionar um sucessor, a máfia pôde fazer as coisas de maneira conveniente. Eu me pergunto o que Rogers está fazendo agora? Ele ainda está se apresentando no palco? Depois de um tempo, Luke ouviu um barulho no quarto principal. Malena, que raramente dormia bem, abriu a porta com cuidado. Ela viu Luke sentado à mesa, saboreando sua comida com rapidez e eficiência. Ela era como um servo assustado, tão assustada que a cabeça que ela colocou para fora se retraiu apressadamente. Você está acordado? Tenho uma muda de roupa para você. Venha comer alguma coisa. Luke sorriu e sussurrou. Malena, você e eu ficamos sob o mesmo teto. Sempre teríamos que nos ver. Qual é a utilidade de me evitar? Malena saiu silenciosamente em sua camisola de seda depois de ouvir isso. Ela se abaixou, pegou as roupas novas do sofá e voltou para a sala. 10 minutos depois, a porta do quarto principal se abriu. Malena, vestida com um vestido modesto, sentou-se à mesa da sala de jantar. A massa está fria. Só coma os sanduíches e o suco. Luke ergueu os olhos e olhou para ela. Combina com ela. Ele foi provavelmente a primeira pessoa a usar a supervisão para adivinhar as 3 medidas de uma mulher. Eu disse a Coça que deixaria você voltar em alguns dias. Não me entenda mal, Malena. Vim para Sicília para fazer uma coisa. Não vou ficar muito tempo. Partirei amanhã ou depois de amanhã. Por uma questão de confidencialidade, vou deixar você ficar aqui por alguns dias. A atitude educada de Luke fez Malena relaxar um pouco. Como disse Alessandro, ela não tem emprego, não tem fonte de renda e com as restrições alimentares do tempo de guerra, tornou-se o bolo doce que todos os homens da Sicília queriam comer. Se ela não conhecesse Luke, Malena um dia abandonaria sua perseverança interior e com o coração cheio de desespero e dormência, ela teria caído. Obrigado, Sr. Corleone. Pensando nisso, Malena não pôde deixar de ficar grata ao jovem sentado à sua frente. Ela mordiscou o sanduíche e observou Luke lendo o jornal. Cabelo preto curto e limpo, contorno facial profundo, olhos levemente penetrantes. Na Sicília, ela acreditava que ele poderia encantar muitas garotas lindas, apaixonadas e desenfreadas. Malena, tenho que sair. Se precisar de alguma coisa, pode entrar em contato com o pessoal da pousada e eles vão buscar para você. Luke largou o jornal e olhou a hora. Ele achou que deveria ir ver Alessandro e os 20 homens armados que recrutou. Ok. Sr. Corleone. Malena encostou-se na porta, olhando para Luke saindo e de alguma forma se sentindo à vontade. Inicialmente ela estava pronta para se tornar um brinquedo, mas parecia haver um vislumbre de esperança em sua vida trágica. Malena voltou à mesa com um humor complicado. Ela inadvertidamente viu o jornal aberto, especialmente uma manchete em negrito que dizia: chocante! O carro do policial caiu de um penhasco. Leia o que aconteceu. O policial está morto? Malena estava atordoada e não sabia o que dizer. O pedaço de pedra mais pesado em seu coração desapareceu. Bem desse jeito? De repente, é o Sr. Corleone. Malena pensou em Dom Alessandro, um valentão da Sicília e com quem ninguém ousava mexer, mas fez uma reverência ao jovem e teve o cuidado de mostrar sua boa vontade.
É realmente ele? Malena, que passou por altos e baixos emocionais, olhou para o céu azul claro e as nuvens brancas do lado de fora da janela. Seu coração era como um mar turbulento e ela não conseguia mais se acalmar. Capítulo 36. Luke, que já saiu da pousada, não sabia que Malena, que ficou no quarto, havia se perdido em seus pensamentos. Ele levou Olin comandos com ele, saiu da cidade primeiro e caminhou ao longo da costa várias vezes. Depois de mapear as posições de guarda e forças defensivas dos quartéis estacionados ao redor da área, ele retornou à taverna Sino de Bronze. No quintal havia dezenas de jovens fortes parados. Estes são os melhores lutadores da família. Todos eles têm pontaria boa e precisa e estão dispostos a morrer pela família. Alessandro não tomou a iniciativa de mencionar o acidente do policial, que era simplesmente uma questão trivial. A máfia sempre foi boa nesse tipo de coisa. O policial, que parecia um porco gordo, ia uma vez por semana à casa da patroa. Alessandro apenas disse ao seu pessoal para fazer algo secretamente em seu carro para que pudesse ser disfarçado como falha nos freios. O carro derrapou e infelizmente caiu do penhasco com a pessoa ainda dentro. De qualquer forma, não havia câmeras de vigilância atualmente. É impossível encontrar pistas e encontrar o assassino. Eles são o exército da família Camorra ou seu exército? Ele perguntou fracamente. Claro, é meu, mas agora é seu, Sr. Corleone. Dom Alessandro parecia ter pensado na resposta há muito tempo. Ele gritou a plenos pulmões. Este é o Sr. Vito Corleone. Seu pai é siciliano. Por causa da perseguição cruel de Mussolini, o ditador e carrasco, ele teve que deixar sua terra natal e vagar por aí. Agora, o Sr. Corleone tem uma carreira de sucesso. Ele voltou para sua terra natal com pão e vinho, armas e balas. A partir de hoje, não somos mais membros da família Camorra. Só há uma pessoa a quem devo lealdade, e essa pessoa é o Sr. Corleone. Luke assistiu silenciosamente à atuação de Alessandro, vendo dizer que era siciliano sem sequer piscar, tentando exagerar o desamparo e a raiva de ser perseguido e arrancado de sua terra natal. Ele só poderia dizer que a geração futura deve um Oscar a este homem. Com certeza, agir e mentir são habilidades nas quais qualquer superior deve ser proficiente. Luke suspirou de emoção. Embora Alessandro estivesse na frente dele, lisonjeando como um bobo da corte e tão humilde quanto um lambibotas. Mas foi porque Luke representava os aliados atrás dele. Além das 3 derrotas, ele fez esse líder da máfia abaixar a cabeça. Por causa disso, Luke realmente não sentia desprezo por Alessandro. Até o lobo mais dócil comeria pessoas quando estivesse com fome. Depois de baixar a guarda, você pode ser mordido em algum momento. Você não está aqui hoje para me servir. O nome Vito Corleone é apenas um estranho para você. Os olhos de Luke percorreram as pessoas que estavam no quintal, algumas das quais Alessandro havia recrutado como pistoleiros, outras como assassinos da máfia. Esses jovens que ele nunca conheceu podem não ter qualquer lealdade para com ele. Mas eles eram subservientes ao líder, ao poder e ao status da família. É uma tradição secular da máfia ser leal à família e nunca trair. Embora se diga que a máfia americana, que tem as suas raízes na América do Norte, está prestes a esquecer estas regras tradicionais ultrapassadas, isto ainda é muito útil na Sicília. Quando Mussolini lançou a sua purga máfia, prendeu milhares de suspeitos e torturou-os. Chicotear, arrancar as unhas ou mesmo eletrocutar. Todos os tipos de tortura brutal. Mesmo assim, poucas pessoas ousaram trair as suas famílias. Mesmo assim, desafiando o fascismo e Mussolini. De acordo com diferentes facções e famílias, a máfia criou equipas de assassinos, com membros importantes a agirem como assassinos. Esses homens se autodenominavam Associação de Honra e visavam assassinar altos funcionários e oficiais nazistas. A máfia foi escolhida como informante pela Reserva Científica Estratégica justamente por causa de seus elementos violentos, e eles não tinham medo do governo de Mussolini e podiam ser facilmente comprados. Luke olhou em volta. Surpreendentemente, ele era mais jovem do que muitas pessoas no quintal. No entanto, a atmosfera intensa trazida pela carta do Superman formou uma sensação pronunciada de opressão, como o pico de uma montanha pressionando o coração das pessoas. A multidão ficou em silêncio e ninguém fez barulho. Sua lealdade para comigo é para a honra da família da máfia, para a melhoria de sua família e para o futuro. Antes de Mussolini chegar ao poder, a polícia tinha que se humilhar diante de vocês, e até mesmo o policial tinha que ser respeitoso, mas agora, eles poderiam arrastar aleatoriamente qualquer um de vocês para a prisão como suspeito e depois enforcá-los na praça para serem fuzilados. Esta ditadura está atropelando a dignidade de cada membro da máfia e insultando a honra de cada um de vocês. É hora de se levantar e lutar como um homem de verdade. Mesmo que você sangre até a morte, pelo menos você pode obter a glória e a dignidade. A voz de Luke era calma, apaixonada e cheia de emoção como um discurso, não diferente do que ele costuma falar. Mas quando chegou aos ouvidos da multidão, parecia que cada palavra estava cheia de poder. Eles não conseguem evitar de sentir o sangue fervendo. Até Alessandro, que estava por perto, sentiu o mesmo. O rosto feroz, cheio de barba, estava cheio de excitação como se tivesse recuperado a juventude perdida. O especialista em decepção de Constantine é fácil de usar. Preciso trocar mais alguns no futuro, em caso de emergência. Luke trocou o cartão de habilidade de Constantine na loja pela reputação que ele salvou nesses dias. O exorcista de demônios, que passou muitos anos apunhalando profissionalmente os membros de sua equipe e foi apelidado de o maior vigarista do mundo, tinha o diabo no ombro esquerdo e um ângulo no direito. Da Liga da Justiça aos supervilões, muitas pessoas foram enganadas por ele. Tenha cuidado quando Constantine se tornar membro de sua equipe. Muitas vezes significa que a bandeira da morte está voando sobre sua cabeça. No entanto, mesmo que ele fosse um vigarista que pudesse enganar as pessoas, e suas habilidades fossem de primeira classe no futuro, ele simplesmente iria e seria um importante professor em uma escola específica para crianças superdotadas.
Quando se trata de despertar emoções e enganar pessoas até a morte, ele provavelmente era apenas um pouco pior que o Führer das potências do eixo. Hoje não estou pedindo que você lute por mim, pela família e pela honra, mas também por você mesmo, para derrubar a Península dos Apeninos. Deixe a máfia e o nome da família Corleone ressoar novamente pela Sicília. Prove que vocês não são covardes, mas bravos lutadores. Capítulo 37. Assim que Luke terminou de falar, um coro de vozes irrompeu do quintal. Esta cena foi como uma palestra sobre sucesso para as gerações futuras. Quando empresários de sucesso e pessoas ricas conhecidas ferviam cuidadosamente o seu discurso após a chamada conversa estimulante, o público sentado abaixo ficava tão entusiasmado que mal podia esperar para começar um negócio. No quintal, o mesmo acontecia com os membros influentes e de sangue quente da máfia. Todos estavam entusiasmados, como se no momento seguinte fossem correr para o quartel e enforcar aqueles malditos nazistas na praça. Estamos dispostos a seguir e obedecer a todas as ordens, Don Corleone. Um jovem um pouco mais esperto saiu da multidão e assumiu a liderança dos gritos. Então, sons de resposta vieram um após o outro. Esses recrutas de sangue fresco de Alessandro ofereceram sua lealdade um após o outro. Neste momento, Luke tornou-se o padrinho da máfia da Sicília. No painel de personagens, o valor da reputação continuou subindo. Esta carta de habilidade não é uma troca ruim. Luke está secretamente satisfeito. O valor da reputação que ele conseguiu salvar foi todo jogado na carta de habilidade de Constantine. Agora, ele não apenas recuperou seu capital, mas também teve um ligeiro superávit. Pena que há um limite de tempo de uso de apenas 24 horas. Droga, sistema. Você está até se aproveitando de um kryptoniano. Luke não pôde deixar de suspirar. Depois de fazer os preparativos pré-batalha, ele estava pronto para partir para Roma. O plano era dividir as tropas de duas maneiras. Ele e Dundun Dugan se passariam por enviados secretos de Berlim, enquanto o resto deles se esconde através dos canais de Alessandro. Depois que os dois lados se encontrarem, eles irão direto para o Palácio de Veneza. Porém, antes disso, eles ainda tinham uma tarefa. Invadam um acampamento naval próximo para criar oportunidades para as tropas aliadas desembarcarem em terra. Deles a comida e as armas, pois as balas serão dadas no final. Fique de olho e não cause problemas. Depois de fazer um discurso provocativo, Luke deixou o resto para Alessandro. Além disso, você contatou membros da máfia de outras famílias antes. Eles responderam? Tirei Dom Carlo de sua cela, como você disse. Ele está disposto a se refugiar nos aliados. Várias outras famílias também concordaram que podem ser contadas para o ataque ao acampamento naval. Alessandro disse enquanto baixava a cabeça. Ele não estava ocioso ultimamente. Além de enviar mulheres para Luke, ele também contatou várias famílias importantes da máfia. Ao saber que Alessandro se uniu às forças aliadas e também se aproximou da reserva científica estratégica, esses patrões demonstraram lealdade e quiseram ajudar. Eles confundiram as suas identidades como combatentes antiditadura e pela liberdade, para evitar o azar depois da guerra. Isso é bom. Luke acenou com a cabeça. Como contrabandista, todas as mercadorias que transportava eram armas e balas. Pão, cigarros e vinho tinto foram usados como disfarce. A princípio, Luke não contou a Alessandro sobre o plano de atacar o acampamento naval e só contou a ele na última hora. Porque neste momento, o líder da máfia não tinha como abandonar o navio e só podia obedecer obedientemente. Depois de explicar-lhe repetidamente alguns detalhes, Luke retornou à pousada onde os membros do comando Uivante esperavam ansiosamente pelas ordens do capitão. Alessandro está em contato com o chefe do campo. Ele é um alto funcionário do Departamento de Suprimentos Militares. Sua amante estava tendo um caso com um assassino da máfia, e então sua esposa teve um relacionamento com um pintor. De qualquer forma, foi uma situação muito confusa. Luke falou sobre o oficial do acampamento da Marinha sendo traído e não pôde deixar de fazer um momento de silêncio por ele. Não existe período de silêncio, mas alguém carregará o fardo por você. Resumindo, através desta relação, o Alessandro teve contactos com ele, e as duas partes já conversaram. Quando chegar a hora, vou fingir ser contrabandista e vender tabaco e vinho a preço baixo em nome de fazer negócios. Cossa também encontrará um grupo de strippers para ir até lá e confortar os soldados da Marinha. Luke organizou tudo cuidadosamente. Teria sido idiota mexer com as divisões blindadas alemãs estacionadas na Sicília, mas ele pode atacar o acampamento naval italiano com a força dos comandos uivantes. Não seria problema. Afinal, quem não sabia que o exército italiano é corrupto de cima a baixo, também pode dizer que estava podre até ao âmago. Oficiais superiores conspiraram abertamente com contrabandistas e deixaram strippers entrar no quartel? Esse tipo de coisa teria sido o motivo da corte marcial nos aliados. Além do mais, Luke tinha uma arma secreta. O gás do medo do espantalho. Em primeiro lugar, destrua suas estações de rádio e evite que todas as informações vazem. E então, Luke deu instruções e os comandos uivantes assentiram. Eles já tinham visto a notável habilidade do jovem capitão. Desta vez, mesmo que Mussolini não seja capturado vivo, desde que a viagem de volta fosse tranquila, seria mais que suficiente. Porém, cruzar a longa frente, entrar sorrateiramente na Itália e capturar o acampamento naval na Sicília. Esta honra por si só foi suficiente para tornar os Zola em comandos heróis de guerra e ser significativamente elogiados pelos aliados. Faça uma pausa. Às 8h10, prepare-se para se mover. Luke dispensou a equipe e se virou para ver Malena saindo do quarto. Ela estava usando um vestido longo de veludo preto com padrões de malha no decote e nos punhos, elegante e lindo. O tecido se ajusta suavemente ao corpo, delineando as curvas deliciosas. Senhor Corleone, volte em segurança. A mulher madura e bonita pareceu entender. Seus lábios se contorceram algumas vezes e sussurraram. Capítulo 38. Nuvens escuras surgiram, obscurecendo as estrelas fracas e a lua.
Às 20h20, Luke entrou no acampamento naval com os Olin comandos disfarçados e cumprimentou os soldados ansiosamente. Caixas de fumo, vinho e comida eram enviadas ao quartel dos oficiais como se não precisassem do dinheiro. Havia também strippers encantadoras e coquetes, usando roupas expostas, posando no palco para apresentações, atraindo vaias dos homens abaixo. Capitão David, aqui está um pequeno sinal do meu agradecimento. Na sala de reuniões do departamento de munições, Luke, usando chapéu, casaco e terno pretos, sentou-se à mesa. Ele puxou uma longa caixa de presente do tamanho da palma da mão com um sorriso no rosto e um colar de pérolas brilhantes dentro. Podia-se dizer que era caro, com base na cor e no tamanho. Vim com pressa e não trouxe nenhum presente, então vou dar um colar para a patroa do capitão. O capitão David, que estava com barriga de cerveja, acenou com a cabeça satisfeito e guardou a caixa de presente sem dizer uma palavra. Nestes tempos de guerra, o sistema monetário já tinha entrado em colapso. As notas não são diferentes dos resíduos de papel. Apenas ouro e joias eram moeda forte. A propósito para o outro. O capitão David pode dar para um amigo. Luke virou-se para outra caixa de presente e dentro dela havia um colar de ágata verde ainda mais valioso. Os olhos do capitão David brilharam. Esse contrabandista fez a lição de casa, mesmo sabendo que tem uma amante. Ele nem percebeu os olhos de pena de Luke. O capitão não sabia a cor do chapéu que ele usava, assim como o colar de ágata verde. Ele era genuinamente sem noção. Para falar a verdade, Sr. Corleone, ouvi o tenente Círio falar sobre você. Como você é amigo dele, também é meu amigo. Se quiser se envolver no contrabando, a Marinha lhe dará as boas-vindas para garantir seus navios estão desimpedidos. O capitão David também é um homem sincero, e depois de receber os benefícios de outros, deu um tapinha no peito e prometeu, no futuro, posso pedir ao tenente Círio que envie um navio de guerra para escoltar qualquer um de seus navios de contrabando. Então, obrigado, capitão David, este é apenas um pequeno presente. A surpresa ainda está por vir. Os olhos de Luke piscaram por um momento enquanto ele dizia de forma significativa. No entanto, também temos condições. Enquanto o Sr. Corleone estiver disposto a deixar a Marinha levar metade de cada carga, certamente trabalharemos bem juntos. Os olhos do capitão David estavam cheios de ganância. Ele finalmente fez uma oferta real. A Marinha não pode contrabandear abertamente e obter lucros enormes, então eles queriam usar o Sr. Corleone como caixa eletrônico. Metade do lucro de cada remessa privada poderia permitir que esses oficiais superiores da Marinha se alimentassem. Neste momento, a situação interna está agitada e a guerra está cada vez mais acirrada. A única maneira de ganhar dinheiro era aproveitar qualquer oportunidade. Isto é o que o capitão David pensou. Você sabe que corremos um risco enorme ao encobrir o contrabando e possivelmente ir a um tribunal militar. Olhando para a aparência insaciável do capitão David, Luke ainda tinha um sorriso no rosto e não parecia nem um pouco zangado. De repente, ele se levantou, ergueu a mão, olhou para a hora e sussurrou, está na hora. Senhor Corleone, do que você está falando? O capitão David ficou perplexo. Ele não sabia por que o contrabandista se levantou sem motivo. Além disso, os olhos indiferentes da outra parte o deixavam muito desconfortável. Era como se sua existência de repente se tornasse pequena. Sente-se. Senhor Corleone. Capitão David disse em tom agravado e irritado. Você ainda não percebeu, capitão? Você não está mais qualificado para dar ordens. Luke riu ao ouvir a comoção vinda de fora. Com o gás do medo produzido pelo espantalho de Gotham, cuidar desses soldados italianos não poderia ser mais fácil. Os Olin Comando só precisavam usar máscaras de gás antes de liberar o gás. Em pouco tempo todo o acampamento ficará paralisado. Os soldados da Marinha, tomados pelo medo, pareciam cordeiros para o matadouro, completamente indefesos. O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que você quer? Estou avisando, não vem aqui. O capitão David finalmente percebeu que algo estava errado. Os gritos assustados do lado de fora agora entravam na sala. Ele rapidamente puxou a pistola presa ao cinto, mas antes de puxar o gatilho, seu braço foi torcido e quebrado. A lasca de osso branco perfurou a pele e jorrou muito sangue. Uma dor aguda o atingiu e o capitão David caiu de joelhos, incapaz de evitar chorar alto, tentando alertar os guardas do lado de fora da porta. Sinto muito, não controlei minha força. Luke se desculpou sem sinceridade. Olhando para o capitão David, que continuava movendo seu corpo inchado para trás, não houve oscilação em seu coração. Graças à experiência que aprendeu ao pintar casas com o tio Frank, Luke não sofreu nenhum fardo psicológico causado pelo sangue ou pela morte. Não desperdice sua energia. Os soldados do acampamento ou foram ver as strippers ou estão chorando de terror. Os guardas de plantão também foram atendidos por nós. Ele disse fracamente. Todo o acampamento, incluindo os quartéis inferiores da Polícia Marítima, o Departamento de Construção, o Departamento de Munições, o Departamento de Saúde, a Autoridade Portuária e o Armazém, há muito desmoronou sob o ataque repentino dos comandos uivantes aos membros da máfia. Até mesmo barcos de patrulha, caça-minas e barcos de apoio logístico foram eliminados por uma gangue de descarados invasores da máfia em nome das recompensas para os soldados do capitão David. Não é apenas o gás do medo do espantalho, mas bebidas misturadas com algo especial. Beber irá incapacitar qualquer pessoa, até mesmo elefantes. Este incidente mostrou que o exército italiano, sem qualquer vigilância, foi negligente o suficiente para ser controlado por uma gangue da máfia. Deixe-me ir. Por favor, Senhor Corleone, senhor. O capitão David implorou e até mudou de endereço. Claro, vou deixar você ir matar prisioneiros é um comportamento desumano. Luke encolheu os ombros. Ele apenas soltou sua força e fez o infeliz capitão franzir a expressão. Não tenha tanto medo, capitão David. Eu não sou o diabo. Os olhos do capitão David estavam cheios de medo. Lucas não é diferente do diabo em seu coração.
Como pode uma pessoa comum quebrar o braço como se estivesse quebrando pauzinhos? Além disso, ele também sentiu que a outra parte não fez nenhum esforço. Fique aqui e não tente fazer coisas estúpidas. Você não pode informar as tropas da guarnição em outros campos porque já destruímos a estação de rádio e também cortamos as linhas telefônicas. Luke deu uma olhada profunda no Capitão David, depois se aproximou e pegou o colar de pérolas de volta. Quanto ao outro colar de ágata verde, foi uma farsa preparada por Alessandro. Luke abriu a porta da sala de reuniões e ouviu gritos fracos de horror do lado de fora. O gás do medo transformou instantaneamente os soldados navais italianos em crianças frágeis. Eles foram arrastados para a escuridão pelo gás do medo, e as visões mais assustadoras apareceram em suas mentes, destruindo sua vontade. Os gritos de medo ecoaram sob o céu noturno. No entanto, o leve ruído que saiu foi engolido instantaneamente pelo som das ondas batendo nas rochas. Um grupo de máfias invadiu o local, usando machados ou pistolas, matando sem piedade todos os guardas patrulhando à vista. Simples e decisivo. Foi um ataque silencioso. Luke ficou no alto, olhando para as flores ensanguentadas que desabrochavam na noite, e esboçou um sorriso satisfeito em volta da boca. Amanhã, metade da Sicília cairá nas suas mãos. Capítulo 39. Quando o sol nasceu no dia seguinte, a Sicília manteve o ritmo da sua vida cotidiana. A ligeira mudança foram os rumores de que Malena subiu na cama de um importante comerciante, o acidente do policial e as strippers no acampamento naval. Essa nova fofoca proporcionou aos moradores da cidade muitas coisas para conversar à mesa de jantar. Enquanto as forças aliadas não lançassem um ataque de bombardeio em grande escala, enquanto o alarme de defesa aérea não soasse, Taormina permaneceria calma. A luz do amanhecer brilhou sobre a cidade ao longo do horizonte. Luke saltou de um jipe e voltou para o Valcheria Hotel. Ele ficou acordado a noite toda, mas ainda estava animado. Deixe os homens de Alessandro observarem com atenção e não criem problemas. Antes de entrar pela porta, Luke instruiu. O acompanhante Dundunduga acenou com a cabeça para mostrar sua compreensão. Neste momento, ninguém deve cometer erros. Depois de uma noite de incursões e limpeza, o acampamento naval estava inteiramente sob o controle dos comandos uivantes. Do coronel Bonino aos recrutas juniores, todos foram feitos prisioneiros do comandante superior. Segundo o relato de Alessandro, após contagem de efetivos na lista, eram mais de 500 oficiais de todas as patentes, junto com os novos recrutas e marinheiros. Alguns deles inalaram muito gás do medo, causando transtornos mentais e completa incapacitação. Outros quiseram resistir, mas foram neutralizados pela máfia que invadiu o acampamento por trás. Em suma, apenas cerca de 420 pessoas sobreviveram e tornaram-se prisioneiras. A máfia aprisionou todos eles nos quartéis e armazéns em lotes e sob seus cuidados. Manelli enviou mensagem pelo único transmissor preservado no acampamento, dizendo que as embarcações de guerra precisam de manutenção e não participarão de patrulha e defesa por alguns dias. Ninguém descobriria que este acampamento naval havia caído nas mãos dos aliados durante esse período, como a sombra sob as luzes. Ninguém pensou que houvesse uma ousada equipe secreta que se infiltrasse no coração do eixo, pronta para desferir um golpe fatal. Quanto aos prisioneiros do campo naval, haverá algum problema. Luke não se preocupou com isso. Enquanto a máfia fornecesse comida aos soldados da marinha italiana, eles seriam tão obedientes quanto animais domesticados. Durante a Segunda Guerra Mundial, a força das tropas italianas existia, mas não estavam dispostas a lutar e a sua vontade era extremamente baixa. Eles queriam fugir ao ver tropas de outros países, mesmo que tivessem vantagem numérica. O mais interessante foi quando o exército italiano enfrentou o exército britânico. O primeiro queria seguir a prática habitual e simplesmente se render. Como resultado, estes últimos pareciam estar cansados deste tipo de luta sem luta, não só recusando a rendição da Itália, mas também condenando à morte 2 oficiais de ligação. Isto irritou os oficiais italianos, que apelaram aos seus soldados para reagirem e derrubarem o confiante exército britânico. Pode-se dizer que esta batalha foi a mais corajosa da Itália. Se eu fosse o Führer, temo que também me sentiria desesperado. Que tipo de companheiros de equipe eram todos esses? Luke se livrou de seus pensamentos supérfluos e voltou para seu quarto. Bom dia, Sr. Corleone. A bela Malena estava sentada à mesa de jantar. Ela parecia ter acabado de tomar banho. Puxava os cabelos pretos ondulados para trás da cabeça e o pijama de seda de renda bege não conseguia cobrir sua figura orgulhosa. Olhando para baixo, aquelas pernas longas e retas pisaram no tapete, acrescentando uma aura sedutora. Ela era de fato a mulher mais bonita da Sicília. Um vestido comum por si só já era suficiente para deixar muitos homens loucos por ela. Luke desviou o olhar calmamente e sentou-se à mesa. Isto é para mim? Estou com um pouco de fome. Ao ver a massa de frutos do mar na mesa, pegou-a sem nenhuma formalidade. Sorvete! Sorvete! Depois de uma tempestade de goles, Luke olhou para Malena, que o olhava fixamente, e perguntou: há algum problema? Eu já dei uma mordida. Malena disse fracamente. Ela não é tão cautelosa com Luke como antes. Em vez disso, ela relaxou e deixou de ser muito formal. Quanto às razões desta mudança, a própria Malena não sabia dizer. Sinto muito, estive ocupado a noite toda. Luke disse com pouca sinceridade. A propósito, você pode me chamar de Luke. Não há necessidade de me chamar de Corleone. Pedi a Costa que mandasse seu pai para Palermo, onde ele poderá ser internado no melhor hospital da Sicília para tratamento e recuperação. Obrigado, Sr. Corley. Luke. Malena, que antes parecia triste, tinha um sorriso de alegria no rosto. Ela segurava um copo de leite quente nas mãos e sua voz demonstrava gratidão. Pensando no acidente que aconteceu com o policial e depois nas providências adequadas para seu pai, Malena sentiu uma sensação de alívio e os dias que passou no hotel foram os mais relaxantes que alguma vez teve. Não ter que se preocupar com as mentes gananciosas dos homens e com as maldições cruéis das mulheres.
Não seja tão educado. A propósito, provavelmente irei embora da Sicília amanhã. Cossa irá levá-lo para casa então. Luke disse como se estivesse indiferente a isso. Não se preocupe, Malena. Ninguém vai intimidar você nesta pequena cidade. Já contei a Cossa. O sorriso que apareceu no rosto de Malena congelou por um momento. Sim, desejo-lhe uma boa viagem. A bela mulher disse com grande relutância. Malena não falou muito. Ela logo se levantou e voltou para seu quarto. Os lábios de Luke se ergueram, olhando para a figura graciosa saindo com pressa. Ele está esperando a noite chegar. O brilho do crepúsculo afundou gradualmente no mar. Malena só saiu do quarto na hora do jantar. Luke simplesmente fez as malas. Amanhã ele não seria mais Vito Corleone, mas o Capitão Steiner de Berlim que ganhou a Cruz de Ferro. Capítulo 40. O relógio na parede marcava a madrugada e Luke, que ainda estava acordado, ouviu um barulho no quarto ao lado. Em seguida, empurrou cuidadosamente a porta aberta e alguém estava parado na entrada do segundo quarto. A respiração tornou-se ainda mais rápida e o som de um batimento cardíaco era proeminente. Deitado na cama, Luke quase conseguia transformar as informações que ela recebia em sua mente em imagens dinâmicas através da superescuta. Parado aí por tanto tempo. Você não vai entrar? No momento em que Malena se encolheu e estava pronta para se virar, a porta foi aberta. Luke, vestido com um manto, perguntou em tom de provocação. Se você quiser se despedir de mim, parece um pouco cedo. Na sala mal iluminada, apenas a luz da lua entrava pela janela. Luke deu um passo à frente, quase colando-se a Malena. Esta última ergueu os olhos, seu corpo encantador tremendo e um rubor apareceu em seu lindo rosto, como as nuvens ardentes da Sicília ao pôr do sol. Eu pensei que você não viria. Luke fez um movimento e segurou o queixo de Malena com os dedos. O que você teria feito se eu não tivesse vindo? Malena tentou evitar o olhar agressivo de Luke, mas não conseguiu. Então eu teria vindo. Malena, não sou o decente Sr. Corleone que você imagina. Tenho uma natureza forte e possessiva e gosto de pegar o que gosto para mim. Sou mais um vilão do que a máfia e cobiço sua beleza mais do que os homens da cidade. Os dedos de Luke traçaram os lábios vermelhos de Malena, e seu outro braço circulou até a cintura esguia e aproximou-a com força. Malena surpreendentemente não ficou ofendida com a confissão de Luke. Ela queria dizer alguma coisa, mas Luke bloqueou seus lábios carnudos e vermelhos. Do lado de fora da janela, a escuridão da noite estava ficando cada vez mais profunda. Depois de uma noite inteira fazendo amor, Luke acordou revigorado no dia seguinte. Quando ele se levantou, não pôde deixar de ter uma ideia estranha. Como Superman do estúdio ao lado, completou o ato de reprodução biológica com sua namorada, Lois Lane. Por enquanto, se ele não considerasse a combinação entre kryptonianos e terráqueos, haveria algum problema? Alguém que pudesse carregar uma aeronave pesando centenas de toneladas, a densidade muscular firme que nem mesmo armas pesadas conseguiam penetrar. Um corpo de aço não quebrará Lois Lane como se ela fosse uma boneca inflável. Luke entrou no banheiro com uma pergunta inexplicável. Para ser sincero, era para ser um exercício extenuante que fazia os homens exercerem todos os seus esforços e consumirem a sua força física. Para ele que carregou o cartão do Superman foi um pouco complicado. Especialmente controlar sua força foi um grande teste de habilidade. Estes são apenas os civis, LV1. Se ele desbloqueasse uma carta de nível superior, Luke poderia considerar se tornar um super-herói abstinente sem tocar no sexo oposto. Ser excessivamente adequado não era realmente prazeroso. Luke murmurou em voz baixa. Ele simplesmente se sentiu como um batistaca implacável durante todo o processo. Você vai voltar? Deitado na cama. O rosto de Malena permaneceu um tanto encantador. Ela olhou para Luke, que estava vestindo roupas novas e se preparando para sair. Ela perguntou fracamente. Malena não sabia se o que tinha feito era certo ou errado, mas não há dúvida de que a chegada de Luke a libertou de seu trágico destino e lhe deu uma sensação de segurança sem precedentes. É como um raio de sol brilhando em um mundo sombrio e cheio de neblina. Não se preocupe, em pouco tempo, e você ouvirá meu nome espalhado por toda a Sicília. Já devo estar de volta até lá. Luke baixou a cabeça e beijou a testa lisa de Malena. Embora seja bom estar em um lar tranquilo, também foi importante dar o primeiro passo em sua futura carreira. O Capitão América apenas derrotou Hydra e Red Skull e criou uma oportunidade para os aliados vencerem a guerra. Ele foi saudado aos céus pelos militares americanos. Nos 70 anos seguintes, Steve Rogers se tornou uma lenda conhecida e havia muitos fãs como Coulson. Após a recuperação da geleira e o degelo, ele naturalmente ocupou uma posição de liderança tanto na SHIELD quanto nos Vingadores devido ao seu status especial. Esse era o papel da reputação, permanecendo nas alturas da moralidade em todos os momentos. O governo federal e os super-heróis lhe dariam o devido respeito. Então tome cuidado, vou esperar por você. Malena acenou com a cabeça docemente como um gato preguiçoso. Ela não achava que fosse mentira e não sabia que grandes coisas esse homem faria para espalhar seu nome por toda a Sicília. Ela simplesmente acreditava que Luke voltaria. Às 3h40 de amanhã à tarde, as tropas aliadas desembarcarão em terra. Luke parecia sério, olhou para Alessandro e disse, Cossa, faça isso bem, e você realmente se tornará a pessoa mais respeitada da Sicília, talvez até da Itália. O prefeito, o primeiro-ministro, até mesmo Mussolini. Todas essas pessoas poderosas que uma vez o desprezaram irão se curvar diante de você e chamá-lo de senhor. Eu irei. Capitão Cavill. O líder da máfia ficou tão animado que sua voz tremeu. Esta é a primeira vez que ele chama Luke pelo nome. Afinal, Vito Corleone era agora coisa do passado. A identidade do Capitão Steiner, enviado de Berlim e recebedor da Cruz de Ferro, também não deveria durar muito. Lucas dividiu suas tropas em duas conforme planejado inicialmente. Ele pegou Dum Dum Dugan, que o acompanhava, e embarcou em um navio para Roma.
Hitler disse uma vez que os uniformes militares deveriam ter boa aparência, para que os jovens ingressassem no exército sem hesitação. Luke tinha que dizer que havia alguma verdade em suas palavras. Vestiu um uniforme de capitão feito sob medida e olhou-se no espelho. Os alfinetes de lapela, dragonas e pulseiras são embelezados com trajes pretos, e ele usava um grande chapéu de aba com um emblema prateado de águia de 2 cabeças na cabeça. Há um casaco central de lã por fora e um par de luvas de couro de bezerro nas mãos. Desta vez, Luke, com o rosto jovem e profundamente contornado, parece um oficial militar nazista bonito e astuto. De agora em diante, sou o capitão Steiner, o enviado de Berlim. Nasci numa família de militares na Alemanha e ingressei nas SS. Sou confidente de Heinrich Luitpold Himmler. O objetivo desta viagem a Roma é entregar as ordens do Führer. Luke repetiu sua identidade para Dum Dugan. Entendi. Este último observou silenciosamente. Eles estão prestes a se infiltrar no território inimigo e capturar seu líder vivo. Não há espaço para desleixo com detalhes. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.